tarde. Vamos começar agora uma live. Eu sou Márcia Cardoso, da Policlínica Guilherme Taylor March, uma policlínica que fica aqui no município de Niterói, no Rio de Janeiro, ao lado do Detran. É uma Guilherme Taylor March, uma policlínica que fica aqui no município de... É uma policlínica municipal, né? E a gente vai fazer essa live em homenagem ao Outubro Rosa. Vamos participar aqui a doutora Tereza Cipreste, uma médica mastologista e fundadora da ADAMA, que é uma associação aqui em Niterói que acolhe e acompanha as mulheres né, envolvidas nessas questões. A psicóloga Regina Fernandes, que é uma psicóloga voluntária, ela tem uma especialização em geriatria e oncologia e é voluntária na ADAMA e também faz esse acompanhamento, esse apoio de psicoterapia nas associadas da fundação ali. E eu vou só discorrer brevemente, que depois eu vou passar a palavra a minha querida doutora Maria da Conceição Sternes. Ela é diretora da Policlínica onde eu trabalho desde a sua fundação. Esse ano vai fazer 17 anos que a gente está trabalhando juntas lá, que ela está com a gente há uns 8 anos, que ela está no segundo mandato dela. E aí, antes de passar, a doutora Conceição também vai falar, ela é médica, homeopata, e antes de eu passar a palavra para ela, eu só queria comentar, porque o tema dessa nossa live ficou Outubro Rosa. Ai, eu fiz tanta... Muito além. Outubro Rosa. O tema da nossa live é o cuidado que vai para além da mama. Eu estou muito feliz, eu também sou psicóloga de formação e acho muito importante o papel da psicologia, do atendimento psicológico, do apoio psicológico nessas questões que envolvem o câncer de mama, que envolve toda essa questão da feminilidade, do feminino, todo esse universo. Nessas questões que e aí eu fiquei pensando assim, pensando em discorrer um pouco sobre esse tema. O cuidado vai para além da mama, o que quer dizer além da mama? A gente não é uma mama, né? Assim, a mulher não tem só uma mama, a gente é um corpo, a gente é um todo, né? A gente é cabeça, membros, corpo, a gente é a parte interna do corpo, é a parte externa, e a parte mental, emocional e afetiva do corpo. Então, o que a gente está pensando aqui em colocar é essa questão de que a gente vai conversar sobre a questão do que está além desse diagnóstico quando a gente recebe após fazer a realização de um exame, né? Vai para além da onde? Vai para além, inclusive, para fora da gente, para nossas relações familiares, sociais. Tudo isso a gente vai pensar, refletir e conversar aqui nessa tarde, tá? A gente tem o chat aberto, né? Quem quiser fazer perguntas, a gente vai ter uma pessoa que vai estar selecionando e colocando, nos apoiando aqui nas questões que vão ser colocadas. E eu desejo para a gente uma boa live, uma boa conversa. E outra coisa do além é outro tema, que é o tema da campanha do INCA desse ano, que é a gente não se cuida só no Outubro Rosa, a gente se cuida o ano todo. Todo dia é dia da gente fazer esse autocuidado, ter esse auto-olhar e essa reflexão sobre o que é o nosso corpo, do que é a gente descobrir algum problema, alguma questão, e esse autocuidado, tá? Vou passar a palavra para a doutora Conceição, para ela dar um oi para a gente, e aí a gente está aberto aqui o nosso encontro, tá? Obrigado, já agradecendo de antemão. Conceição? Boa tarde, gente. Bom, é sempre um prazer, né? Márcia já me apresentou. Eu sou Maria da Conceição Sternes, sou diretora da Policlínica do Fonseca, e a gente, né, a pandemia, o ano passado não teve esse encontro maravilhoso que a gente costuma ter presencialmente, nossos abraços, né, com a Tereza, aquele olhar diferenciado. Então,
E é tudo, né? A gente agradece à Secretaria de Saúde, a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação, de dar sempre esse apoio para a gente, essa questão tecnológica, e nós não somos, né? Achei assim maravilhoso a Márcia, nossa coordenadora de programas da Policlínica, que pela primeira vez ela está aqui entrando nesse novo mundo também de uma forma mais inteira, muito legal, e foi uma aquisição muito grande, a Márcia na coordenação de programas. A outra coisa... E aí eu também vou falar com a Márcia. A Márcia roubou um pouquinho a minha fala, porque a gente estava pensando num título. Há um formato, né, sobre falar sobre câncer de mama. As pessoas acham, quando chegar aqui, a Tereza, a Regina, vão falar a mesma coisa, faz teu exame, faz isso. E a gente aprende e ouve muito mais, inclusive quando estão as pessoas todas da Dama ou os usuários, a gente aprende até muito com eles. Mas essa palavra aí brotou, estava vendo um título, esse Muito Além da Mama surgiu aqui um pouquinho da minha cabeça, tá? E a gente, geralmente, isso vem... Essas falas, esses pensamentos, insights, parece que vem, né? Vem para a gente jogar para o mundo, para fazer essa coisa. Brotou em Márcia. A Márcia foi buscar o significado do além da mama. E realmente, além da mama, além da mulher, além da vida, né? E a gente, quando há um diagnóstico, e nós vamos ter a fala delas, muitas pessoas, às vezes, procuram nem fazer nada, exame, com medo de se conhecer, mas, na verdade, às vezes, buscando uma coisa, conhecemos outra, conhecemos outras pessoas, fazemos vínculos, passamos a olhar o mundo de forma diferente. Então, é tudo muito além da mama. E agradeço, assim, boas-vindas para a Tereza. Acho que a Tereza está saindo um pouquinho do ar. A Tereza volta. A Tereza e a Regina estou conhecendo agora, Tereza Cipreste. Aí nós vamos começar essa live com a fala da doutora Tereza Cipreste, essa grande mastologista, conhecida em Niterói, não só em Niterói, muito além de Niterói, né? Vou repetir, tá? Estamos apresentando a doutora Tereza Cipreste, grande mastologista, grande mulher, grande amiga, participante de todos os momentos da vida de todos, da Dama e fora da Dama também. E a gente tem uma honra grande, e ela é conhecida em Niterói, não só em Niterói, não, muito além de Niterói, e muito além da mama. Então, eu convido a Tereza para abrir essa live, para começar, e vai muito além do nosso carinho, vai muito amor para vocês. Boa live, gente. Obrigada, Conceição. Vocês estão me ouvindo? Que está tendo um delay aqui. Estou ouvindo. Ouvindo direito? Agora vocês me botaram numa dúvida. Vocês querem que eu fale sobre aquela coisa básica que eu falo sempre, de diagnóstico precoce? O que você quer, Conceição? Alô? Eu estou sem internet. Não sei se o pessoal está me ouvindo. Alguém nos comentários coloca aí. Estou te ouvindo, Tereza. Estou te ouvindo. Você vai falar o que você desejar. Ela está com dificuldade? Ela deve estar com problema na internet dela. Assim, né? Lançamos a dúvida por causa do título, mas, na verdade, o diagnóstico precoce, que a Tereza fala, e tudo, é muito além de tudo, sim. Tudo está pertinente. E a gente quer ouvir o que ela tem para trazer para a gente. Cadê ela, meu Deus? Eu também acho muito legal, Conceição, aquela fala que ela diz de mitos e verdades com relação ao que a gente sabe do câncer de mama. Também acho bem legal, que estimula bastante a gente a tirar dúvidas. Já tem até alguns mitos aqui para questionar. A gente saiu um pouquinho desse formato, né? Porque é muito embutido entre mitos. Você falar assim, muito... Não quis ser repetitivo, repetir sempre é bom. Claro que durante uma fala de cada uma delas vai aparecer isso. Isso aqui você pensa que é uma verdade, não é. É um mito. É verdade.
Ainda mais nesse momento que a gente vive de tanta fake news, de tanta informação que a gente soltam assim no ar, e quando a gente vai ver, tem tudo a ver com o mercado e não tem nada a ver com ciência, né? E nós vamos ter a gente tem que ficar ligado. uma fala assim, bem, bem interessante. A gente poderia... Tereza, você acertou a internet? Está me ouvindo? Conceição, olha só, eu estou ouvindo vocês, mas eu não sei se é a minha internet ou se é de vocês. Vocês estão saindo do ar também, de vez em quando? Não. Você que está saindo, Tereza. Fica toda preta a tela com aquela coisinha rodando assim. Só eu que estou... E vocês estão saindo também. Rudá, podia me ajudar aí um pouco. Rudá, cadê você? Rudá, eu posso botar a internet acessória aqui, não seja por isso. Temos tudo. Agora estamos Tereza, estamos te ouvindo aqui bem agora. Ouvindo e vendo bem. Agora está bem. Se bem que agora deu uma travadinha. Se a minha internet está fugindo. Ela está... Sou eu, Rudá? Me ajuda aí. Eu acho que deu uma quedinha na sua, porque ficava assim, aquela... a minha, né? Eu vou botar um modem, então. Vou ligar um modem que não acontece isso. Pode ser? Tá. Porque agora está fluindo, de repente. Será que vale testar? Vamos... Eu vou deixar só ele engatilhado aqui. Tá. Porque aí qualquer coisa você muda, né? Qualquer coisa eu mudo, né? Deixar ele aí, então. Beleza. Mas ele agradecer aqui a participação também do pessoal no chat. O pessoal estava bem empolgado para essa live. Acho que vai ser um bom debate. Vai ser muito bom. Então, Tereza... Vamos lá, então vou projetar Tereza, gente. Oi, que vocês são? A fala é sua, no formato que você acha que você tem a experiência, você então, tem a vida disso, tá. E você vai além de tudo, pode ir. Tá, vou compartilhar a tela então, que aí a gente até acaba andando mais rápido um pouquinho. Porque aí segue um roteiro, está todo mundo vendo? Só me sinalize se vocês estão vendo. Estamos. Perfeito. Então, vamos lá. A palavra de ordem para esse ano foi respeito e responsabilidade. Só queria que alguém marcasse o tempo. Aí, depois me lembro que eu estou com a camiseta... vocês falaram na camiseta do Inca? Eu estou com a camiseta do Inca aqui. Quero mostrar para vocês o que está escrito na camiseta do Inca. Para vocês verem só. Então, vamos lá, gente. Somos todos educadores. Essa frase não é minha, eu peguei da amiga Ana Cristina Frost, mas eu gostei muito, pedi autorização a ela. Somos todos educadores. Informação correta é fundamental para evitar o desespero, né? Na verdade, os multiplicadores, nós somos multiplicador de quê? Nós somos multiplicador de prevenção e promoção em saúde, mas com informação de qualidade, que é essa minha função aqui hoje, né? Continuando... Aqui, Conceição não ia perder a chance de homenagear minha amiga querida de algumas décadas, Conceição. Esse aqui foi... Não sei qual abraço que foi, porque a gente sempre que se encontra faz esse abraço aí. Foi algum evento que o pessoal está de lacinho rosa e eu me permiti fazer essa homenagem. Porque o sentido da amizade é tudo, né, na vida da gente. Bom, vamos lá. Desfazendo mitos. Mitos, isso aqui é uma coisa que o pessoal pergunta o tempo todo, então eu já coloco para a gente tirar essas dúvidas. Sutiã com aro, sutiã colorido, dormir de sutiã, isso aqui é a internet do mal, tá? Usar desodorante e o uso da lâmina de depilação é uma coisa nova desse ano, mas eu vou fazer um comentário. Gente, aro de sutiã não dá câncer em ninguém, mas todo mundo pergunta. Esse ano, na primeira semana de outubro, uma moça levantou o dedo e me perguntou numa live se é verdade que disseram para ela que dormir de sutiã dava câncer e ela estava preocupada. Para pensar se você dormir de roupa dá alguma doença. Não dá doença nenhuma. Sutiã preto dá câncer. Para pensar se cor de tecido causa doença. Pode causar alergia na pele. A doença não, nós estamos falando de câncer. Nós estamos falando de uma doença que é 84% do Maracanã cheio num dia de jogo. Né, como de ontem à noite. Aro de sutiã. O aro pode incomodar você. Eu sou uma pessoa, Tereza, eu não gosto de aro de sutiã. Não gosto mesmo. Se eu comprar um sutiã com aro desavisado, eu faço um furinho e tiro o aro. Mas é só isso. Nós estamos falando de câncer. Desodorante, há 25 anos que ele leva a culpa. Desde que começou a internet no Brasil, que desodorante leva a culpa. Eu recebia por e-mail avisando que não podia usar desodorante. E antes eu mantinha a palavra aqui, antiperspirante, mas resolvi tirar, sabe por quê? Porque desodorante como um todo. O pobrezinho não tem nada a ver com a história.
E por que a lâmina está aqui? Desodorante e lâmina de barbear fazem a mesma coisa. O quê? Pode fazer o quê? Alergia, irritação, cabelo encravado, que é a famosa foliculite, mas para vocês entenderem, é cabelinho encravado. Tem mulher que não pode usar desodorante nenhum, tem mulher que só pode usar leite de rosa, tem mulher que tem que mandar manipular. Mas nós estamos falando de câncer. É comum a lâmina de barbear, a história da lâmina é sempre assim: a mulher depila com cera na clínica e a amiga dela chamou para ir à praia e não está no dia da depilação. Ela vai lá, pega o barbeador, passa na axila para ir à praia. Semana seguinte ela está na minha porta, porque elas acham que tudo que está na axila é câncer. Ela está na minha porta, mas a história é sempre essa. Aí eu depilava com cera, mas eu tive que ir à praia rápido, porque Búzios me chamava, eu usei a lâmina de barbear do meu marido. Lâmina de barbear, gente, mesmo que vocês abram aquela, compre, abram, 0 quilômetro, use uma vez só, jogue fora, ela pode dar alergia e ela pode dar o cabelo encravado, que é a foliculite, porque ela irrita a pele. Assim como desodorante pode irritar também. Mas volto a repetir, nós estamos falando de câncer, tá? Então, desodorante não tem nada a ver com a história, aro de sutiã também não, e a lâmina também não. E o pessoal, se quiser ir perguntando, vale a pena digitar no chat, conforme eu for falando, que aí fica mais fácil depois para eu responder as perguntas, ao invés de digitar no final. Eu estou aqui para tirar dúvida mesmo. Continuando. Tripé da saúde da mulher. Eu resumi a minha fala em 2 tripés. Tripé da saúde da mulher e tripé da saúde da mama. Saúde da mulher, o mínimo que uma mulher deveria ter, o mínimo do mínimo, é um Papa Nicolau, que é o preventivo ginecológico, uma ultrassonografia transvaginal ou pélvica e uma mamografia com 40 anos de idade. Existe uma lei federal que protege a mulher brasileira. A lei federal é a Lei 11.664, de abril de 2018. A lei diz o seguinte: toda mulher acima de 40 anos tem direito a uma mamografia. Tá? Lembrando que é uma lei federal, ou seja, ela deve ser aplicada em todo o território nacional. E não há idade limite para fazer exame. No Brasil, a gente tem um problema muito sério com mulher quando ela para de ter vida sexual ativa. O que acontece? A mulher, não tendo mais relação sexual, ela se dá alta do ginecologista. Você cobra dela um exame, ela te fala, mas eu estou viúva há 2 anos, eu preciso? E eu falo que, às vezes, ela fala até assim do coração. Ela acha que ela não precisa mais ir a médico. Não sei dizer para vocês em que momento isso emperrou. Tanto faz ser a mulher do consultório como a mulher do SUS, elas não vão mais a ginecologista. Ou seja, se não faz o preventivo, aí mesmo que a mama não examina. E nós vamos ver daqui a pouco que para cada 10 anos que a gente vive, aumenta em 10% a chance de ter qualquer câncer. Não é só de mama, não, é qualquer um. Tá? Por que essa moça bonita está aqui nesse slide? A Patrícia. A Patrícia teve câncer de mama com 27 anos. Quando a gente tem na família um parente de 1º grau com um diagnóstico de câncer de mama com a idade muito baixa, fora da curva, fora dos 45 anos, né, que é mais ou menos a curva do INCO, 45 a 55 anos, quando a gente tem um parente nessa situação, a gente faz uma coisa que chama conta do menos 10. Então, um exemplo, a Patrícia teve câncer aos 27 anos, o diagnóstico. A filha dela tem que começar a examinar a mama com 17 anos, é 10 anos a menos. A Ilza da Adama teve câncer com 38. A filha da Ilza tem que começar a fazer exame com 28 anos. Não necessariamente mamografia, mas vai ter que ficar sob vigilância, porque é assim que funciona. Agora, quem são os parentes que a gente precisa fazer essa conta? Só parente de 1º grau, mãe com câncer de mama, filho ou filha com câncer de mama, irmão ou irmã com câncer de mama, ou pai com câncer de mama. Só nosso núcleo familiar de 1º grau. Vou repetir: mãe com câncer de mama, filho ou filha com câncer de mama, irmão ou irmã com câncer de mama, ou pai com câncer de mama. Esses parentes, a gente tem que fazer essa conta do menos 10 se tiver tido um diagnóstico de uma conta muito baixa. Tá? Porque, assim, vocês peguem um bolo, tá? O exemplo do bolo, eu gosto de usar esse exemplo. Peguem um bolo e tira a fatia maior desse bolo. A fatia maior desse bolo, 45, 55 anos de idade, quando o assunto é câncer de mama. Só que sobrou bolo. Em cada fatia de bolo, em cada faixa etária, vocês conseguem colocar uma mulher.
desde 95 anos até 17 anos. Eu já convivi com uma menina que tinha feito um diagnóstico de câncer de mama aos 17 anos de idade. Tá? Então, vamos lá, continuando. Esses números aqui são do INCA. O INCA está prevendo para esse ano 66.280 novos casos de câncer de mama, com 18 mil óbitos. A curiosidade aqui é que o segundo câncer que mais mata a mulher brasileira é o câncer de pulmão. Esse ano, o INCA está prevendo 18.600 mortes por câncer de pulmão. A mulher brasileira, na década de 70, quando ela foi para a rua para ajudar no sustento da casa, até por conta do advento do anovulatório, da pílula de evitar, ela ganhou 2 mazelas que eram do mundo masculino. Ela ganhou doença cardiovascular e doença de pulmão. Se vocês forem analisar a nossa comissão de óbito, vocês vão ver que a causa de mortalidade feminina na mulher, isso no Brasil inteiro, é doença cardiovascular. Dos cânceres, o que mais mata é o de mama, mas a causa de óbito na mulher brasileira é doença cardiovascular. É primeiro lugar disparado. Chega em torno de quase 35%, é 34,7%. É bem alto, muito maior do que 29,7%. Bom, aqui é o Maracanã, eu já falei, segunda vez que eu falo nele hoje, vamos voltar. 66 mil. Maracanã cheio, cabem 78 mil pessoas. 66 mil, 84% do Maracanã. Vocês imaginem esse estádio aqui com 84% da população de mulheres com câncer até dezembro. Porque em janeiro essa conta zero e ela é feita novamente. Então, é sobre isso aqui que nós estamos falando aqui nessa tarde. Fica claro que diagnóstico precoce é a arma fundamental, porque câncer de mama hoje é um problema de saúde pública. Então, a gente precisa ter diagnóstico precoce para tratar todo mundo que chega na nossa porta, para todo mundo ter direito a um tratamento digno. Lembrando que tratamento de câncer é um tratamento muito dispendioso quando se tem que fazer quimioterapia e radioterapia. Por incrível que pareça, a coisa mais barata num tratamento de câncer de mama é a parte cirúrgica. O resto tudo é muito caro. E são cifras no valor assim, 50 mil reais, 6 mil reais uma ampola de medicação, 20 dias de radioterapia custa 50 mil reais, então é muito caro. Então, é uma questão de saúde pública que a gente precisa correr atrás do diagnóstico precoce, né? É a história do outubro rosa além de outubro, né? Outubro rosa além de outubro é colocar um pouquinho de rosa todos os meses do ano. A gente precisa falar de câncer de mama de janeiro a janeiro. Aqui, para não deixar, eu vi que tem homem na plateia, vocês vão ter Novembro Azul a partir de segunda-feira, só uma pincelada. Esse ano está prevendo 65 mil novos casos de câncer de próstata, mas, novamente, o câncer que mais mata um homem brasileiro é o câncer de pulmão. Próstata está em segundo lugar. Mas semana que vem a gente volta nesse assunto. Aqui a mulherada da Dama, nossas associadas, tem o Joaquim aqui, o bendito ao fruto, o Joaquim teve câncer de mama. E 3 problemas que a gente tem de dificuldade em médico de mama: grávida, idosa e homem. Vamos logo para a grávida. É comum a mulher ter a mama examinada na primeira consulta de pré-natal, depois não examina mais. Tá? Aí o que pode acontecer? 2 situações que deveriam ser evitadas. Ela percebe uma alteração na mama, acha que é leite do neném nascendo, até porque ela fez exame mês passado, e ela não comunica ao obstetra. Ou a segunda coisa, que é pior ainda, ela assistiu uma live, viu que a mama dela está alterada, apesar dela estar grávida, ela vai ao obstetra, ele olha a papeleta, viu que examinou ela mês passado e diz para ela que não é nada, que é leite do neném nascendo. Isso ainda é pior ainda. Cuidado, porque pode ser caroço, cuidado, porque pode ser câncer. Não tem nenhum lugar dizendo que grávida está protegida de doença maligna, até porque a mulher está engravidando mais tarde. Então, a mulher da atualidade, ela está chegando perto daquela fatia do bolo próximo aos 45 anos de idade. Mamografia começa a fazer com 40 anos por conta dessa estatística do INCA, da maior incidência de câncer, que é em torno de 45 anos. História dessa moça aqui, ela chegou para mim, lá na Policlínica Malu Sampaio, já grávida de quase 8 meses. E aí, com o auxílio da doutora Marta Pinho e a obstetrícia do Hospital Antônio Pedro, o pessoal amadureceu o pulmãozinho do bebê, fez uma cesariana, tirou. Ela aqui está amamentando. Ela amamentou durante 29 dias para passar um pouco de imunidade. A doutora Conceição
depois pode até falar, não é a minha área, mas ela está passando a imunidade dela para o bebê, que esse bebezinho com 20 dias não pode ser vacinado. No 30º dia, ela começou a fazer quimioterapia, está ela aqui careca, cuidando do bebê. Ela teve que fazer quimioterapia para diminuir o caroço, que era enorme, era a mama direita praticamente toda, para depois ela ser operada. Graças a Deus ela está bem. Está aqui ela no aniversário de 2 anos do Igor, né? O cabelinho já cresceu, mas isso aqui é o que a gente tenta evitar. O ideal, se é que existe, eu posso usar essa palavra, aliás, não posso e não deveria usar. Como é que a gente trata uma grávida? A gente coloca na mesa e opera com 4 meses de gravidez. E a gente começa a fazer quimioterapia no 8º mês de gravidez. Quando o bebê nasce, ela já está careca. Aí aumenta a chance de sobrevida dela. Toda vez que a gente fala em tratamento de câncer de mama, gente, a gente fala em sobrevida. O que é sobrevida? Quantas mulheres vão estar vivas dali? A gente sempre trabalha 5 anos e 10 anos. Então, qual é o melhor tratamento para 90% das mulheres estarem vivas dali a 5 anos e 90% estarem vivas dali a 10 anos? Então, a gente tratando precocemente a grávida, eu aumento a chance dela estar viva dali a 5 anos. Então, cuidado com isso. Outro problema é a mulher idosa, eu já fiz uma pincelada lá antes, né? O INCA me avisa que para cada 10 anos que a gente vive, aumenta em 10% a chance de ter qualquer câncer. O câncer de mama fica muito em evidência, por quê? Nós somos mais mulheres do que homens no Brasil. Isso aqui é a percentual da população brasileira, 52,2 mulheres contra 47,8 de homens. Tem mais mulher do que homem, e mulher é mais longeva do que homem. Então, nós vamos ter muitas mulheres ultrapassando essa faixa etária aqui, de 10 em 10 anos, mas elas vão estar aumentando em 10% a chance de ter câncer. É muita mama, porque é mais mulher do que homem. Lembrando que o IBGE desse ano já me avisa que nós temos 37,7 milhões de pessoas acima de 60 anos. Coisa pra caramba. E daqui a 4 anos, em 2025, o planeta Terra vai ter 1,6 bilhões de pessoas acima de 60 anos. O planeta Terra finalmente envelheceu. E o Brasil, nesse número aqui, o Brasil vai estar em 5º lugar. Nós vamos ser o 5º país do planeta em população acima de 60 anos. Ora, se eu tenho mais mulher do que homem, se mulher vive mais do que homem, o câncer que mais incide a mulher é o câncer de mama, fica claro que essa idosa não tem idade limite para fazer exame. Ela tem que continuar indo ao médico. Nós vamos ter uma população feminina, e já temos, de mulheres acima de 80 anos com tumor maligno de mama. Aqui é um recado que está todo mundo prestando atenção, eu vou me permitir abrir um parênteses. Falar de um câncer que fica assim muito no escondido. Isso aqui é um desenho de um útero, aqui tem o canal vaginal, o colo do útero, aqui a cavidade uterina, o bebezinho nasce aqui, a trompa, ovário, trompa e ovário. O útero pode dar 2 tipos de câncer totalmente diferentes. Um câncer que é aqui no azul, que é o câncer do colo uterino, que faz diagnóstico no preventivo, no Papa Nicolau. E o outro câncer, que é onde está o vermelho, que é na cavidade onde cresce o bebê numa gravidez. Esse câncer aqui chama carcinoma de endométrio, é um câncer que acontece na menopausa. E qual é a história? É aquela mulher que está na menopausa, ou seja, ela já não menstrua há mais de 12 meses e ela volta a menstruar. Gente, uma mulher oficialmente na menopausa, ela não volta a menstruar, ela está sangrando. Menstruar quer dizer o sangramento do mensal, mens vem de mensal. Então, se ela está na menopausa, ela não voltou a menstruar, ela está tendo um sangramento atípico. Corre e vai investigar, porque pode ser câncer. Ela não pode sangrar. Como é que a gente trata esse câncer aqui? Bota na mesa e opera como se fosse um mioma. É a cirurgia mais boba do mundo. Só que a gente não consegue pegar nessa fase. Quando é que a gente pega? Quando a mulher já está com anemia aguda, de tanto que sangrou, ou quando alguém da família descobre aquela pilha de roupa suja de sangue que ela está pondo na máquina para lavar. Infelizmente é assim, então fica aqui o recado. Se você ainda não está na idade da menopausa, cuidado que você, se Deus quiser, vai ser longevo e vai chegar nela. E leve o recado para as idosas da sua família. Bom, homem, aqui tem um problema que é a desinformação. Para cada 100 mulheres, só um homem vai ter câncer de mama. Que bom. Mas em proporção, olhem aqui embaixo, 203 óbitos para 2021. Em proporção, o homem morre mais do que mulher. Por que ele morre mais? Porque falta informação. O homem não sabe que a mama dele pode adoecer. Como ele não sabe, ele não vai ao médico. Quando ele chega aí ao médico, o câncer já espalhou.
ele já tem metástase. Então, qual é o recado para o homem? Primeiro, examine a sua mama em qualquer idade. O tecido mamário do homem é só atrás do bico da mama. É fácil de examinar. Então, em qualquer idade, de vez em quando, dá uma passada atrás do bico, vê se tem alguma alteração. Se tiver, qual é o médico que tem que ir? Mastologista, é outra coisa que todo mundo erra. Não é urologista. Urologista é médico de rim. Mulher também vai ao urologista quando tem cálculo renal, quando tem pedra no rim. O homem tem que procurar o médico da doença. O médico da doença é o mastologista. E, se precisar, ele vai fazer mamografia. Aqui só uma curiosidade que vale a pena ficar atento para pacientes que fizeram radioterapia no tórax, quer dizer, na frente aqui do peito, pacientes que estão fazendo tratamento para câncer de próstata e pacientes homens que têm lesão no fígado, que é alguma doença de fígado, a gente sempre fica atento ao exame de mama desse grupo aqui de homens. Aqui uma homenagem ao seu Humberto, né? O meu querido seu Humberto. Por que seu Humberto está aqui? Todo ano que eu vou fazer exame lá na colônia de pescador em Jurujuba, essa foto aqui é de 2003, eu vou lá há 20 anos, seu Humberto ia lá para ser examinado, porque seu Humberto tem 2 filhas com câncer de mama. Ou seja, ele tem 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama. Então, ele ia lá para ser examinado. Graças a Deus, ele nunca teve nada, não. Curiosidades, mamografia masculina. Eu falei para vocês que o homem faz mamografia. Está aqui uma fotografia de uma mamografia. Essa aqui é feminina. Vocês veem que é muito mais altura, uma altura muito maior. E essa aqui é uma mamografia masculina, menor, mas não menos importante. Toda clínica de radiologia, ela está preparada para fazer mama masculina e para fazer mama com silicone, toda ela. Aqui só como exemplo, uma mastectomia, esse homem tinha um tumor enorme na mama esquerda, fez uma mastectomia, quimioterapia e rádio, tratamento que o homem faz é igual ao tratamento da mulher, ele faz mastectomia, quimioterapia, radioterapia, não tem diferenciação do tratamento. Aqui outra mastectomia, sem mais delongas, outro tumor de mama masculino. Reparem a cirurgia, teve que tirar um pedaço das costas dele para poder tampar o buraco que foi preciso fazer, porque esse tumor já estava grande demais, por ele não saber que a mama dele podia dar uma doença maligna. Aqui está a mamografia desse caroço. Essa mancha branca aqui enorme é um tumor maligno numa mama masculina. Bom, estou quase finalizando. Fica claro que a gente tem que ter uma escolha ideal. Por quê? Eu preciso diminuir o custo da saúde pública. Por quê? Porque 73% da população brasileira antes da pandemia era SUS. Isso aqui com certeza aumentou. Eu tenho que ter um tratamento ideal, porque eu tenho que ter um tratamento digno para todo mundo que chega na minha porta. Com certeza isso aqui é fundamental. A gente só faz isso aqui com diagnóstico precoce, mas infelizmente o que recebo é isso aqui. História rápida dessa mulher. Aqui tem um grande tumor maligno de mama. Aqui tem um enchimento. O que ela fez? Ela colocou um enchimento no sutiã para ninguém no trabalho dela perceber que a mama dela direita estava muito maior do que a esquerda. Reparem que a alça do sutiã também está irregular. Essa mulher tem plano de saúde, tem assistência médica particular, tem direito a consultório particular e mais, trabalha no hospital de referência de cirurgia de câncer e deixou ficar um tumor desse tamanho. Isso aqui tem um custo enorme de tratamento. Tem que fazer quimioterapia pré-operatória, com certeza, para diminuir o tumor. Operou e, com certeza, fez radioterapia, porque um tumor desse tamanho vai fazer radioterapia, com certeza. Sabe? Então, a gente precisaria evitar isso aqui. Chegamos, finalmente, ao último tripé, o tripé da saúde mamária. Tripé da saúde mamária, o que é? Ir ao médico uma vez por ano, ter a sua mama examinada, pegar o pedido do exame e fazer o exame, não adianta pegar o pedido e deixar em casa, não faz efeito na mesa da sala, e examinar a mama em casa entre uma consulta médica e outra. Porque por mais caprichosa que você seja, você vai ao médico uma vez por ano. Os outros 11 meses é você com você mesma. Ou seja, você conhece a sua mama melhor do que qualquer médico na face da Terra. Então, não se subestimem, tá? Em relação à mamografia, queria falar para vocês quem são os amigos da mama. Nós temos 3 amigos. A mamografia, que reduz em até 30% mortes por câncer de mama, e a luzinha, que é o negatoscópio, e a lupa. Não existe médico de mama sem negatoscópio, sem lupa.
Vocês não estarão protegidas se seu médico não vê o seu exame usando essa luzinha. A gente não pode olhar a mamografia na luz do dia, nem na luz de dentro de casa, pior ainda. Aqui nessa mamografia tem um câncer. Tem um diagnóstico precoce de câncer de mama, mas olhando assim, vocês não conseguem ver, não. Mas se eu virar e mostrar aqui para vocês, vocês conseguem ver que tem um montinho de pontinho branco. Isso aqui é um estágio antes de virar nódulo. Isso aqui é um grupamento de microcalcificação pleomorfa. Esquece o nome. Só decora o quê? Que sem a lupa e sem a luz, não conseguiria ver. Coloco na luz adequada e uso a lupa, eu faço um diagnóstico precoce de uma lesão que não era palpável ainda, nem era nódulo ainda. Isso aqui é um degrau antes de formar nódulo. Quem fez o diagnóstico? Mamografia. Mamografia salva até 30% das vidas. É espetacular. Dicas para fazer mamografia. Se você amamenta, esvazia a mama antes. Antes da mamografia, antes do ultrassom também, viu? Que atrapalha bastante a mama cheia de leite. Quem tem implante de silicone tem que fazer mamografia. Quem fez plástica para diminuir a mama e ficar bonitinha tem que fazer mamografia. E uma coisa muito importante, sempre que for ao laboratório, leva o exame anterior. Quanto mais dados vocês derem para o médico do raio-x, melhor vai ficar o resultado de mama de vocês. Nunca esqueçam isso. Como é que a gente examina? Então, a gente viu que tem que ir ao médico, vimos a importância da mamografia e chegamos no exame em casa, né, que é o mais simples até. Aí você vai escolher uma vez por mês após a menstruação. Se você não menstrua, escolhe uma data, o dia primeiro, o dia que você menstrua, enfim, tem que ter um link qualquer com uma data. E se você amamentar, novamente, esvazia sua mama antes de começar a fazer o autoexame. E na hora do banho, a mão do leigo, ela desliza melhor ensaboada. Aqui, tirou a roupa para entrar no banho, a primeira coisa que vocês vão fazer é se olhar no espelho, observar o bico da mama. Levanta o braço, como a moça fez aqui na foto, vê se o bico da sua mama está normal. Se tiver normal, ok, pode entrar no banho. Se não tiver, você acabou de fazer um diagnóstico que a gente considera um dos mais precoces que existe. Às vezes não tem nódulo palpável, mas o bico da mama já está entrando ou virando assim para o lado, como se ele quisesse olhar para o chão. Isso aqui é um diagnóstico ultra precoce. Só de você levantar os dois braços e se olhar na frente do espelho. Enfim, entrou no banho, a posição correta de examinar a mama. Vamos olhar aqui para essa figura aqui do lado. Esse círculo azul, ele está em volta da parte externa da mama. Nossa mama é dividida em 4 partes. 2 quadrantes superiores, 2 inferiores, 2 internos e 2 externos. A maior parte da doença mamária acontece nos quadrantes externos. Praticamente 70% da doença mamária acontece aqui, ó, na parte de fora da mama, indo para a axila. Tá? Então, vocês reparem, ela botou a mão no cotovelo, está descendo a mão aqui, ó, nessa figura deitada, na lateral da mama. Essa lateral aqui é que comporta a maioria, 70% da doença mamária. Se você só examinar em volta do bico, vai deixar passar algum detalhe. Então, tem que... Depois eu mostro para vocês quando terminar. Tem que descer a mão na lateral da mama. Achou que a mama terminou, faz movimento circular. Você vai estar sem roupa, a mama vai espalhar aqui para a lateral. Bom, regra básica para finalizar, exame de mama tem que ficar junto numa pasta ou numa bolsa. Quando vocês forem ao médico de mama, vocês têm que levar a pasta da mama, dossiê mama, e só pode jogar fora o dia que morre. Médico de mama analisa a imagem. Toda imagem para a gente é importante. Então, não joguem o exame de vocês fora, tá? Exame vale a vida inteira. Uma curiosidade, eu acho que eu tenho tempo, vocês devem ter visto, essa flor aqui, que é um lisiandro, essa outra flor aqui, que é um copo de leite, e essa outra flor aqui, que é uma rosa, né? Dá nitidamente para ver uma rosa. Isso aqui é feito, uma colega, a Fátima Marte, ela é radiologista. A Fátima, ela teve a ideia de fotografar flores no mamógrafo. O pessoal fala que não vou fazer mamografia porque vai arrebentar meu silicone, vai estragar minha plástica, dói muito, fiquei com dor uma semana. Gente, se eu fotografo um copo de leite, consigo ver que é um copo de leite, mamografia só traz benefício. A doutora Fátima está com uma exposição no Museu do Jardim Botânico até o dia 31. Esse aqui é um lisiandro. Bom, aqui a dama, nós fizemos 25 anos, boda de prata agora na pandemia, fizemos uma reunião online, não menos importante do que todas as outras presenciais, né?
E aqui são meus netos, que eu boto também para fazer campanha. Quando a gente ensina uma mocinha pequena ensinar a fazer exame de mama em casa, é mais fácil ela levar para a vida inteira do que uma mulher de 50 anos, na minha opinião. Mulher de 50 anos tem muito a fazer. Ela acaba não aprendendo e não lembrando. A verdade é essa. Aqui uma homenagem, eu me permito fazer essa homenagem. Essa aqui é minha filha, é pediatra e trabalha em emergência, e ela trabalha paramentada dessa maneira. Eu quero fazer uma homenagem a todos os colegas que estão na frente de trabalho, aos colegas que, infelizmente, nos deixaram por conta dessa doença que está aí rondando a gente, homenagem aos parentes que perderam entes queridos, homenagem a todo mundo que está envolvido nessa pandemia, e dizer o quê? Vamos ter calma que, se Deus quiser, vai passar. Eu não tive coragem de colocar aqui está passando, mas tenho certeza que isso aí vai entrar no equilíbrio. Prefiro essa palavra. E vocês começaram falando além do Outubro Rosa, e eu vou terminando a minha fala dizendo que é preciso colocar um pouco de rosa todos os meses do ano, o ano inteiro. Outubro Rosa, pelo menos, é bom que o pessoal quer ouvir a gente falar. Os outros meses não quer, não. Mas a gente tem que forçar uma barra. Câncer de mama é de janeiro a janeiro. E eu vou saindo daqui, acho que eu saí e voltei para a sala. Eu queria, Filanela, só mostrando, vocês falaram aí, né? Olha a camiseta do INCA. Essa camiseta tem 2 anos, mas o lema do INCA... Está dando para ver, tá, né? O lema do INCA é esse aqui, ó. Não precisa ser outubro e nem rosa. Cuide sempre da sua saúde. Eu tenho o maior xodó com essa camiseta. Está aqui atrás a logo do INCA voluntário. Uso ela só em outubro, depois eu guardo para ela não estragar. Pronto. Legal, Tereza. Eu vou... Basta só um instantinho, eu vou dar uma entradinha. Só para a Tereza lembrar que você fez aquela pergunta, o tema além da mama, além do outubro, mas a tua fala é além da mama, sim. Você... Cada mulher que passa por você, cada diagnóstico, você está indo mais além, você vai de encontro ao total dessa mulher, dessa família, quando você fala em 10 anos, dos filhos, do marido, e você engloba tudo isso. Apesar de ser, como você falou, que é a parte má, mas não é, porque você é o primeiro pontapé, não é isso? Isso, obrigada. Vou passar para a Marta. É verdade, Tchau. Obrigado, doutora Tereza. Realmente a sua fala nos dá assim, um conforto e nos dá uma clareza de que a gente está realmente ouvindo palavras assim que tem verdade, que tem certeza e que tem acolhimento, tem uma coisa assim de que a gente se sente assim bem informada. Eu, para me preparar até para estar aqui, essa semana que passou, já assisti acho que umas 10 lives e umas 4 suas. Maravilhosa, a que teve agora recentemente, a única que eu assisti com a Glória Anselmo, achei muito boa também. E a gente, você também já tem, antes da pandemia, várias palestras e vários momentos teve lá com a gente, lá presencialmente na Policlínica, mas é sempre bom a gente relembrar e falar as mesmas orientações, porque isso nos dá, que eu vou dar agora uma abertura para a fala da Regina, nos dá segurança, nos dá firmeza, nos dá confiança de vou fazer uma mamografia amanhã mesmo, vou marcar uma mamografia e vou realmente ter esse cuidado, porque eu tenho certeza que é a mamografia que vai me dar essa segurança, que vai rastrear algum problema que eu vou ter, e eu sei que tem cura, eu sei que tem tratamento, eu sei que tem lugares que eu posso procurar e vou ser acolhida, né? Então, para falar de toda essa questão, além da mama, Regina Fernandes, querida, você pode fazer alguma apresentação assim em breve. Sei que você é uma psicóloga voluntária aqui da Dama e tem especialização em geriatria, né, e oncologia. Então, eu tenho certeza que só virão palavras assim de mais ânimo para a gente, que é uma palavra que eu também assisti rapidinho. A gente assistiu uma palestra, eu fui com a Cláudia Márcia na UPA sobre Outubro Rosa. E lá teve um depoimento de uma senhora que ainda estava com um dreno, tinha feito a cirurgia uma semana antes desse nosso encontro. E ela falou essa palavra que eu falei para ela, Isabel, o nome dela, se não me engano. Olha, eu vou levar essa palavra assim para a minha vida, é ânimo. Ela disse o tempo todo, ela falou muito assim na religiosidade dela, no Deus que ela acredita, na fé, mas falou no ânimo. E eu me senti assim, animada,
porque nesse período de pandemia e nesse período que a gente vive, eu acho que é tanta coisa que só desanima a gente, é tanta fake news, é tanta informação assim que só nos está deixando desanimada. Mas, como Tereza falou, eu também concordo e acredito que eu também mudaria assim, o tempo do verbo. Não vai passar, não. Eu acho que está passando. Não é aquele gerúndio da Oi, não, que é aquele gerúndio desagradável, mas eu tenho certeza, assim, do que eu vejo, do estudo que está passando, e virão outras até, já ouvi isso, que vamos ter outras, mas que por essa, além de estar passando, está deixando muito conhecimento, muita informação e muita coisa boa para a gente, muita coisa que está nos fortalecendo. Regina, é com você. Meu amor. Obrigada. Eu vou apresentar a Regina. Deixa eu apresentar a Regina. Na verdade, olha só, não é questão de estar passando. Na verdade, e Conceição sabe disso, porque lida com pediatria, com vacina, nós vamos nos adaptar, como nós nos adaptamos a todas as doenças que estão aí. Ela vai ser mais uma. Passar não vai passar nunca. A gente só fez uma adaptação, e você adapta vacinando, que a população fica equilibrada, né, Conceição? Então, ele vai circular menos, mas ela veio para ficar e vai ficar. Então, tomem cuidado, né? Porque vira e mexe, alguém morre de gripe. Vira e mexe, alguém morre de sarampo. Vira e mexe, alguém daqui a 10 anos vai morrer de Covid. É assim, mas a gente vai aprender a lidar com isso. Regina Fernandes, psicóloga, especialista pela Universidade Federal Fluminense em geriatria e gerontologia, que ela é modesta, com especialização em psico-oncologia e voluntária da ADAMA. Muito bem. Vou começar a minha fala, né? Pegando o gancho da Tereza aí, né? Muitas informações para a gente que, por mais que a gente assista, a gente sempre aprende, né, algo novo, que a gente vai levando para a nossa vida. E como a gente vai falar de câncer de mama, né? Além da mama, a gente vai falar do ser humano, né? Da pessoa, que a gente não é só a mama, a gente não é só... eu estava conversando com a Márcia, né? Antes da gente entrar, a gente não é algo assim separado, nós não somos seres separados, sabe? Só a cabeça, só o braço, né? Cada parte do corpo. Nós somos um todo. E o que eu acho assim, importante de estar trazendo depois da fala da Tereza na questão do câncer de mama, como é que é isso além? Né? Como é que a gente lida com isso? Uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, é quando a gente pega o impacto, né? A gente observa o impacto do diagnóstico, quando a mulher recebe esse diagnóstico, né? Como é que é isso? Como é que eu me sinto, né, quando eu pego um diagnóstico de câncer de mama? E aí a gente tem algumas ponderações que eu cito muito ela, que é a Elizabeth Kubler-Ross, citou, né, que a gente já ouviu falar muitas vezes, que é um processo. Só que a gente pensa que ele é um processo que é linear, né? E quando a gente está falando de ser humano, a gente está falando de mudanças, a gente está falando de percepções diferentes, de histórias de vida diferentes. Tereza falou lá da grávida, né? Tereza falou da mulher idosa, falou do homem, e aí a gente está falando do ser no total, né? Do ser humano no total. E o que acontece com as nossas emoções? O que acontece com o nosso pensamento? Então, eu dividi um pouco para a gente poder entender e conversar um pouquinho sobre isso. No primeiro momento, gente, que aquela mulher recebe, sabe, esse diagnóstico, e por isso a gente está aqui falando sobre prevenção, por isso a gente está conversando sobre isso, né? Existem conteúdos realmente emocionais, ou seja, sentimentos que tomam conta dela. Primeiro perde o chão, né? A pessoa realmente ela se desestabiliza, né? Ela entra num processo, tem uma frasezinha que eu gosto muito de falar, que, por exemplo, da negação. Primeiro ela nega, ela pergunta por quê ela, né? Como é que pode ser isso estar acontecendo com ela? Depois tem a raiva, porque ela fala assim, mas o vizinho, mas não sei quem fez isso, sabe? E não aconteceu nada, e está acontecendo comigo, por que comigo? Depois ela tenta negociar, vou procurar um lugar melhor, vou procurar um melhor médico, que a gente chama de barganha. Depois entra no processo de depressão. Não quero saber, não quero falar sobre isso, né? Não estou aceitando muito bem, não quero perder cabelo. Isso acontece, tá, gente? Não quero me submeter porque eu vou perder cabelo, enfim. Depois
vem a aceitação, né? E aí? Como é que eu faço? Eu vou procurar agora um lugar melhor para me tratar, né? Para onde eu tenho que ir. Esse é um processo que ele não é linear, tá? Nossa conversa é assim, ele não é linear. Ele acontece em vários momentos. Quando a gente atende uma mulher assim, a gente percebe, às vezes, que isso funciona de forma diferente para cada pessoa, né? Mas que esses sentimentos vão acontecendo, estão lá dentro, né? E o câncer traz isso, esse diagnóstico traz isso. Outras coisas que acontecem, aí eu vou pontuando com vocês, na questão da saúde mental, né? E aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente fala da questão da saúde mental? Como é que fica, a Teresa falou do autocuidado corporal. Como é que fica, né, o meu autocuidado? Como é que fica a percepção do meu corpo? A mulher, quando tem, né, não um diagnóstico de câncer de mama, quando ela tem um câncer, ela muda a percepção do corpo, né? Como ela se vê, como é que ela está se olhando, isso modifica. O pensamento, a gente percebe que ele se desorganiza. Por quê? Tem um impacto, sabe? Eu sempre uso essa frase. Gente, o mundo não para, né? Porque você adoeceu. O mundo continua, as coisas continuam acontecendo. E aí, como é que eu faço para lidar? O que acontece na minha vida? E aí a gente vai percebendo, né, que vai mexer com a autoestima da mulher, o tratamento, né? Existe a palavra que a gente pensa muito e escuta muito, além da questão da angústia, o medo, né? O que vem pela frente? O que eu tenho que enfrentar? E nós temos medo, né? Ter medo é natural, mas quando a gente entra num processo de adoecimento, o que acontece? Isso mobiliza muito a gente. E a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Por mais informações que a gente tenha, a gente acaba tendo medo, sim. E aí, o que acontece? Entram, né, em jogo todas essas questões emocionais, medo, angústia, tristeza. Como é que eu vou lidar com isso? Às vezes a gente deprime, né? Porque é uma situação de enfrentamento. Existe a questão financeira, Teresa falou sobre isso, né? Inclusive do custo do tratamento. Quando a mulher tem um diagnóstico de câncer, gente, existe um impacto na vida financeira dessa pessoa, né? Tudo isso é para a gente pensar, por que a gente está conversando sobre isso hoje? Né? Por que a gente está aqui falando sobre isso? E aí tem esse impacto, né? A rotina dessa mulher muda. Até então, ela não tinha tempo para ela, porque a gente sabe que a maioria dos lares, e aí a gente vai falar de Brasil, né? A maioria dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Olha, nós estamos aqui trabalhando, né? A gente está aqui, nós estamos ocupadas. Ela tem múltiplas tarefas. Quando ela pega um diagnóstico, começam as interrogações. Como é que eu vou fazer? Né? Como é que, às vezes, ela é mantenedora da casa. Isso acontece, gente, isso não está excluído. Né? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou dar conta de toda aquela situação que antes eu era o suporte e agora eu preciso parar para cuidar de mim? Né? Então, assim, todo esse trabalho, tudo isso vai acontecendo. E aí, família, vocês falaram sobre a questão do familiar, né? Como é isso? Como é que a família reage? Como é que, muitas das vezes, a gente está atendendo e a pessoa coloca para a gente assim, mas eu conto? Como é que eu faço para contar? Né? Alguém já teve alguma dúvida nesse aspecto? Alguém já conheceu alguém, né, que passou por esse momento? Como é que eu conto? Eu conto para a família, se eu sou, às vezes, eu sou o suporte daquela estrutura familiar. Então, o quanto isso vai perpassando, né, ou resvalando na família. Às vezes, o familiar não sabe como lidar com essa situação. Né? Às vezes, ele fica na dúvida, eu não sei como fazer. E aí, gente, é claro que aí que a psicologia ela entra, né, para dar esse suporte. Muitas das vezes a gente fala, como a gente está conversando, né, porque na verdade é uma conversa, e quando a gente fala de câncer, de mama, muito além da mama, porque a gente está falando de vários aspectos na vida da mulher, do quanto isso muda, né? A rotina dela vai mudar, ela vai ter que repensar toda uma rotina, porque ela vai entrar num momento aí que ela vai ter que sair, né, se afastar realmente, para depois voltar
para o meio social, isso afeta. A Tereza mostrou uma foto, que eu vou pegar isso de gancho, que eu achei interessante, da mulher, né, que colocou um enchimento para que no trabalho dela não fosse, né, percebido que ela estava com câncer. Então, a gente sabe que isso tem toda uma influência na vida social da pessoa. Eu acredito que, por exemplo, das pessoas que estão assistindo, né, da gente compartilhar isso, como né? Você acaba saindo desse meio social, você acaba entrando num processo de reclusão maior para você poder se cuidar, isso faz parte, e aí depois você tem que reorganizar toda a sua rotina para você voltar para a vida, né? E eu acho, assim, coloco como importante, além disso, existe grupo de apoio. Muitas das vezes tem pessoas que não sabem que existe, né, o grupo de apoio. E aí isso é importante. Mas por que isso é importante? Porque muitas das vezes é importante aquela mulher saber que ela não está sozinha, sabe? Que ela pegou um diagnóstico, né, que ela vai passar por uma história de enfrentamento, mas que ela não está sozinha. Isso ajuda, isso contribui muito, até mesmo no tratamento. Então, assim, a gente vai percebendo, né, que aquela confusão que no começo, eu uso muita expressão, parece um tsunami, sabe? Parece um tsunami que te varre, e aí você perde o chão, aí depois, com o tempo, à medida que o tempo vai passando, e aí você vai tendo que tomar novas decisões, qual o tratamento, né? O médico que eu vou procurar, a Tereza já veio pontuando essas informações, que é importante para a gente saber, e aí ela começa a se estruturar novamente. E aí as pessoas, às vezes, falam, mas eu não sabia como contar para minha família, meu familiar não sabia como me apoiar, né? E isso é importante a gente saber. Tem a mulher que acha que ela é a super mulher, então a gente tem muito isso, né? Eu sou a super mulher, sou eu que cuido, sou eu que estou gerenciando tudo. Como é que eu vou me ajudar? Como é que eu vou ser ajudada? E a gente precisa até reaprender isso, né? A gente hoje está falando sobre isso, nós estamos falando sobre vários assuntos no sentido assim, né, desse momento que a gente está vivendo, e aí, claro, olhando para dentro da área que eu atuo, a gente teve que se reinventar, mais uma vez, pegando a fala da Tereza, a gente está precisando realmente aprender, a gente vai aprendendo a se reinventar, e quando a mulher passa por um histórico de câncer, e, né, é muito além do que a gente imagina, no sentido do impacto que isso causa na vida dela, de tudo que ela precisa se reorganizar e passar, e se autoconhecer, gente. Também tem isso, né? A mulher passa a olhar para dentro dela, a se perceber. Por quê? Porque a percepção do corpo muda, não muda só a cabeça, não muda só o pensamento, que no primeiro momento fica muito confuso, né? A mulher começa a pensar como ela vai dar conta, né, de toda uma situação, de toda uma rotina que ela vai ter que mudar. E aí, com o tempo, à medida que ela vai passando por esse enfrentamento, à medida que ela vai olhando para si e passando pelo tratamento, as coisas vão começando a se arrumar, né? Ela passa, e aí a gente tem, a Márcia estava falando da capacidade de resiliência, né? Quando a gente entra num ponto como esse, e a gente passa por esse momento, a gente vai aprendendo a ter resiliência, a gente vai aprendendo a se conhecer. Então, a mulher começa a se olhar, ela precisa se olhar. Quando a Tereza mostrou lá o exame, né, no espelho, ou na hora do banho, e a gente está falando aqui de muito além, né, o autocuidado vai muito além, e a gente para pensar o seguinte, essa mulher, ela arrumou tempo para ela ir lá fazer o exame, ela arrumou tempo para se auto-cuidar, né? Para cuidar de si, não, ela está mais preocupada com o outro, por isso Outubro Rosa. Mas não é só no Outubro Rosa, é todo dia, quando ela, né, quando a Tereza coloca ali, passando uma orientação, que a gente precisa escolher um dia no mês para fazer, a mulher que não menstrua, não tem problema, você escolhe um dia no mês para você, né? Isso para a mulher idosa, porque também tem esse impacto. Sempre vai ter um impacto, gente. O câncer é além da mama, sabe? Seja qual for a faixa etária que aquela pessoa esteja, que aquela mulher esteja,
vai ter um impacto na vida dela, tanto na percepção do corpo, de si, como no lidar com a vida. Né? Aí a gente vai reaprendendo a lidar com a vida, a reviver, né? A olhar de uma forma diferente. O que a gente está conversando hoje é justamente isso. Espera aí, como é que eu posso me prevenir? Né? Existe uma forma, porque às vezes quando a gente fala câncer, a pessoa treme. Medo faz parte, porque ela já faz uma outra, né? Ela pensa num monte de outras coisas, menos no cuidar dela. Né? A gente viu aí a estatística do INCA, né? A quantidade de mulheres que adoecem, e isso em todas as faixas etárias, seja no idoso, e inclusive a gente ainda vai colocando também, gente, né? Naquela questão de pensar das pessoas que não estão, que não são só idosas, mas das pessoas que não têm mais condição, que têm algum tipo de deficiência, né? Algum tipo de limitação, onde ela não consegue olhar para o autocuidado dela. Né? A gente precisa contar com outras pessoas, com outros profissionais, para que olhem para essas pessoas, é importante. E aí a gente pensa na questão, sim, do feminino, sabe? Que a mulher ela é muito mais do que, e aí pegando o título de vocês, muito além da mama. Todo o universo, tudo que acontece na vida dela, até que, passado todo esse processo, ela volta para a vida. Né? É importante saber que existem grupos que apoiam, que ela não está sozinha nesse momento, e aí ela depois vai voltando para a vida. Com o tempo, isso vai se reorganizando. Ela vai adquirindo aquela capacidade de resiliência, porque a gente não pode falar que, nunca, que é um câncer é ponto final. Não é. Nós estamos aqui justamente porque nós acreditamos diferente. Né? Quando a gente fala de ânimo, é exatamente isso que a gente quer passar. Olha, tem muitas pessoas que vão dar depoimento, não precisa ficar com medo. Mas se tiver com medo, vai assim mesmo. Sabe? Eu estou com medo, eu não quero falar sobre isso, eu não sei como é que eu vou enfrentar, eu não quero nem fazer esse exame, a gente escuta isso. Vai lá e faz. Vai com medo mesmo. Por quê? Porque através do diagnóstico precoce, né? Através de uma consulta, a Tereza falou aí de várias situações, a gente vai entendendo que isso vai nos trazendo o quê? Uma certa segurança, um conforto, né? E, principalmente, gente, é sempre chamar a atenção. A gente precisa arrumar tempo para ter, né, a questão do autocuidado. O que é autocuidado? Né? O que é eu olhar para dentro de mim? A gente sabe que quando a gente pega um diagnóstico de câncer, muita coisa vem na cabeça, né? São muitos pensamentos, se desorganiza tudo, mas à medida que a gente vai enfrentando, e o convite é exatamente esse, tanto da forma preventiva, como a Tereza coloca, né? Quando já pegou um diagnóstico, não tem problema, a gente vai encarando isso da melhor forma que a gente pode. E que bom que a gente tem como lidar com isso. Então, a gente não pode esquecer que o Outubro Rosa não é só outubro, é o ano inteiro, né? E aí a psicologia vai se reinventando também, né? A gente busca dar aquele acolhimento. Às vezes a pessoa tem medo até de falar, sabe? Eu não consigo falar sobre isso, mas minha cabeça está tão confusa que eu não consigo falar. Não tem problema. E agora, é sempre um lema que a gente tem. Você está com medo? Estou sim. Vai com medo mesmo. Eu estou com medo porque eu não estou me entendendo, está muito confuso na minha cabeça. Não tem problema. Eu posso te dizer que com o passar do tempo, à medida que você for se autoconhecendo, conhecendo o tratamento, porque às vezes a pessoa quer tudo prontinho, sabe? A mulher chega para você e fala assim, o que vai acontecer comigo? O que eu vou ter que fazer? Aí a gente para um pouco e fala, olha, um dia de cada vez. Todo mundo sabe que essa, né, é sempre a minha corrente, um dia de cada vez. E aí a gente vai se sentindo mais segura para poder ir enfrentando, né, para ter a nossa capacidade de resiliência. A família vai começando a não se adaptar, mas ela vai começando a aprender a dar suporte, a ajudar, seja a mãe, seja quem for que adoeceu na família, que precise, porque às vezes a família entra, né, num estado assim de angústia, porque não sabe como ajudar, não sabe como dar suporte. Então, de toda essa fala que a gente pensa, de todo o impacto que tem na vida da mulher, e aí vai além, muito além do que a gente muito além da mama, a gente está falando aqui de pessoas,
a gente está falando de mulheres, na grande maioria, que mantêm um lar, a gente está falando de idosas que têm todo o impacto, né, no feminino, na mulher. E aí, quando a gente se desorganiza toda, né, a minha fala para vocês é de ânimo. Né? Eu não estou aqui só para falar para vocês que é importante, sim, da prevenção, que isso já ficou com Tereza, mas de ânimo, de dizer assim, olha, vamos buscar, sim, fazer. Né? Não é só o autoexame, tem aí várias situações que a Tereza deu, mas principalmente, né, que a gente não está sozinho quando tem um diagnóstico desse, não se isole, não procure ficar sozinha, busque auxílio, busque ajuda, e vai com medo mesmo, sabe? Às vezes a mulher fala, estou com medo, olha, eu levanto o dedinho, lá no final estou com medo, não sei nem, olha, se eu procurar alguma coisa aí, vou achar, mas a gente está aqui para isso, né? E aí, gente, para terminar a minha fala, para deixar isso para vocês, a gente fala de prevenção, né? Mas mais do que prevenção, a gente também fala da prevenção nossa, no sentido como ser humano, como pessoa, inclusive para familiar que está assistindo, né? Para familiar que já se deparou com isso na sua vida e que, né, com adoecer e que não soube como lidar e que às vezes, até a mulher às vezes fala assim, poxa, eu não vou chorar porque eu tenho que ser forte. A gente sabe que existem momentos, né? Nós passamos por momentos. Nesse momento, a gente sabe que às vezes a gente precisa, sim, de ser ajudado, e às vezes a gente pode ajudar o outro. Com o tempo, com a nossa capacidade, a gente vai se autoconhecendo. Conforme a gente vai se autoconhecendo, a gente vai tendo, Márcia, isso que você comentou, a gente vai se sentindo mais confortada, né? Para poder dar conta do que vem acontecendo, do nosso adoecer. Então, gente, a minha fala é essa. Nós não estamos aqui só no Outubro Rosa, tá? É o ano inteiro, Natal, Ano Novo, Tereza sabe disso, qualquer momento, porque câncer não escolhe momento, mas sempre pensando mesmo na questão da prevenção. E sempre abro um parêntese, tá? As dúvidas são normais, acontecer, a angústia acontece, o medo acontece, são tudo processos emocionais que a gente passa. Mas vai com medo mesmo, sabe? Mesmo que você esteja assim, com aquele frio na barriga, que a gente sabe que dá, vá fazer seus exames, né? Procura se cuidar. Ah, não tenho tempo, tem que dar conta disso, daquilo. Você, em algum momento, você vai precisar achar um momento para você, porque esse é o momento de você olhar para você e cuidar de você, que vai além da mama, né? Porque mulher não é mama só, né? Mulher é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. E é isso, gente. Para fechar a minha fala, meu slogan é: vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Tá bom? Regina! Obrigada. Eu estou com o microfone não. Regina, eu quero levar você para casa. Regina foi maravilhosa, maravilhosa. 20 minutos cravado. Cronometrei seu tempo de curiosidade. 20 minutos, mandou bem pra caramba, cara. Quero levar você para casa. Gente do céu! Muito, adorei esse negócio de. Nossa, esse negócio de estar com medo. Como é que é? Vou copiar. Estou com medo. Vai com medo mesmo. Nossa, sabe que dá, Tereza. Eu vou decorar até repetir isso aí, mas pode deixar que eu te dou o crédito. Adorei isso aí. Muito bom. A gente escuta muito isso, né? Ah, não vou fazer exame, não, que vai achar alguma coisa aí. Muito bom. Eu não quero achar, não, que estou com medo. Vai com medo mesmo, sabe? Você só não está sozinha, né? Você falou Regina, idosos. Tereza falou idosos. Só um instantinho, Márcia. Aí eu me lembrei aqui, tá ouvindo? De uma. Assim, atendo, né? Não só criança, sou pediatra, mas atendo homeopatia, idosos, há muitos anos, situações, né? Uma situação era de uma senhora que ela escondeu de todo mundo, porque o marido estava mal, estava com câncer, então, quando ela chegou, tinha uma lesão, era uma coisa muito ruim. E guardou aquilo ali, cuidando o tempo todo, coisa da mulher, né? A outra situação, mais de uma, foi uma idosa, que aí eu resolvi, vamos fazer mamografia, parará, porque ela não ia ninguém, só ia mim. E aí estava lá, ela, quem a senhora procurou? Fica procurando, acaba achando. A gente escuta muito isso. Lá, a cirurgia dela e Conceição,
Então, essas coisas, é importante a negação. Você sabe que na pandemia, a gente faz assim no consultório, né? Mulher, idoso, teoricamente independente, desse pessoal que só tem uma pessoa para dormir junto. É comum, né? A gente sabe que é comum. Muita coisa. Muita coisa. Aí, como a ordem foi fica em casa, a família assumiu o cuidar do idoso, porque a pessoa que dormia tinha que ficar em casa. A filha, no primeiro banho que a mãe foi tomar, negócio, deixa eu te ajudar a trocar. Não tomou o tamanho de uma laranja. Mas, mas doutora, ela tem autonomia, mora sozinha, tranca a porta do banheiro para tomar banho. E não vai deixar o acompanhante. Não deixava. Exatamente. Então, isso ainda vai acontecer, cara. Isso ainda acontece. E aquela coisa de falar, já tenho idade, já tem uma. Já vivi muito. Fez a cirurgia com quase 90. Ela está com 99 anos. Muito bem, obrigada. Então, são coisas que quando apareceu, opera, não opera, fez, deu tudo certo. São situações que a gente. Eu estava fazendo a correlação com a pandemia, né? O diagnóstico de câncer, qualquer que seja, a gente está falando do câncer de mama, é como se fosse esse atropelamento que a pandemia fez com a gente. Primeiro momento, aquele pânico. Quer dizer, é claro, você descobre a possibilidade, todos sabemos que existe a morte, tudo, mas era uma coisa muito sem chão, né? Ainda é muito sem coisas quadradinhas. Né? Ainda é. A gente sabe que vai ser sempre. Não tem a coisa fechadinha para dizer isso ou aquilo. Mas é mais ou menos isso. Então, vem o medo, muitos casos da negação, muitas pessoas com quadro, com febre e tudo. Não, isso aqui é porque eu tenho alergia. E não procurando o atendimento, porque não ficou aquela coisa... A gente acompanhou desde o começo, não era assim, fique em casa. Nós estamos aqui, sentiu alguma coisa, faz o contato, vem e tudo mais. O ficar isolado para não passar a doença. Mas a orientação, mas muitos falam assim, eu não vou a lugar nenhum, não, eu me cuido sozinho, eu vou fazer, e se negando a ir a qualquer lugar, ou fazer contato com alguém. Então, muitas situações aconteceram assim, de pânico. E a depressão, né, que veio, angústia, tanto que você, Regina, é psicóloga, né, a gente tem lidado muito nesse momento com a demanda explosiva, né, Márcia? Em relação à saúde mental e à psicologia, gente. Nossa, é muito grande, porque é a reinvenção, é rever conceitos, é reinvenção da vida. E é valorizar a vida, aquela coisa, um dia de cada vez. Então, que eu viva esse dia da forma que eu acho melhor, né? Vamos tentar. O tratamento do câncer, saiu, vamos viver. Isso que eu acho lindo, o pessoal da Dama, quando está todo mundo junto, e é uma energia muito boa, né? Os grupos presenciais, quando forem, as músicas, a alegria que traz. Porque assim, vamos viver o que nós temos, descobre-se que a vida, claro, não somos eternos, então por que jogar a vida fora? Cada minuto de vida é muito importante, né? Maria, a gente pega muito assim, eu escuto muito na minha prática, né? Por exemplo, dependendo da idade, né? Geralmente, às vezes, a pessoa fala, mas nossa, já vivi muito, sabe? Aí eu olho para a pessoa e falo assim, quem disse? Quem disse? Assim, não vou procurar, não, sabe? Aí depois eu falo, olha, o que a gente busca sempre, eu vou sempre lutar pela vida. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Ninguém sabe, nós não nascemos programados assim, ó, vai terminar tal dia. Nós não sabemos. Então, o que vale? O que dá sentido para você? Eu tenho 90. E daí tem tratamento, sabe? Tem tratamento. Nós não sabemos quando vai fechar. Não, ninguém sabe. Mas a gente sabe e pode melhorar os nossos dias. Eu não sei. Ninguém tem controle sobre isso, né? Então, por isso a questão da prevenção também com pessoas... Às vezes, os idosos, eles se pegam muito nisso. Não, já vi. Não. Vamos ter qualidade. Seja quanto tempo você tiver, vamos ter qualidade de vida. Não compete, a gente não sabe quando vai acabar. E é assim. E tem aquele outro pessoalzinho que fala, não, se ficar procurando vai achar. Eu falei, ótimo.
Vamos achar para poder Procurar. Tem, tem um comentário aqui no chat, Conceição. Eu não sei se vai abrir para pergunta. Eu estava dando uma olhada aqui, não tem assim muita dúvida, ninguém fez assim pergunta, mas tem um comentário que eu queria fazer um acréscimo. Quem é médico de quem? Então, olha só, a minha opinião como médica é o seguinte: você tem que procurar o médico. Obrigado, Rodar, é exatamente isso. Você tem que procurar o médico da doença. Então, o médico da mulher é o ginecologista quando ela quer fazer um Papa Nicolau, tratar uma menopausa, ver um sangramento anormal, mas se ela tiver um cálculo renal, o ginecologista não é o médico da mulher. Então, eu acho melhor a gente colocar para a população que você tem que ir ao médico da doença. Até porque, por exemplo, andrologia. Andrologia é o médico do homem se ele tem disfunção sexual, só. E o urologista é se ele tem um cálculo renal. O andrologista é se ele quer engravidar e não está conseguindo. Existe uma diferença aí de andrologia e urologia. Mas eu acho melhor para a nossa população, como eu falo sempre, gente, procura o médico da doença. Não tem médico de sexo. Tem o médico da doença. Vai no médico da doença que dá mais certo, você vai errar menos. Né? Eu acho que fica melhor. Até sabe por quê, gente? Para não perder tempo e postergar diagnóstico. Claro. Nós vivemos de diagnóstico precoce, o Brasil não tem diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce no INCA é 43%, ou seja, nada. Nós não somos um país de diagnóstico precoce, pelo menos em câncer de mama, infelizmente. E vocês viram pela foto do consultório que não somos mesmo, né? Então, é complicado. E deveria ser até a partir da própria... Quer dizer, tanto da pediatria, que pega até 18 anos, quanto da clínica médica, uma primeira, que é a porta de entrada. Que seja, mas o homem, então, perde tempo para caramba. Que fica tentando... Eu já peguei um paciente que ele primeiro pegou um papel para um clínico e o clínico fez a pérola de encaminhar ele para um urologista. Quando chegou no urologista, olha o tempo que ele perdeu. Foi que o urologista disse: não, meu filho, não é comigo, não, é com o médico de mama. Aí reencaminhou ele de novo. Então, ele perdeu um tempo desnecessário total. E o clínico já poderia pedir. Não poderia ter encaminhado. A mamografia mas ou Conceição, a você teve aula de mama na faculdade como? Dentro da cadeira de ginecologia, como eu. Sim. Não precisa pensar não, porque mastologia só é cadeira para passar de ano na Universidade do Recife, em Pernambuco. É a única faculdade de medicina que tem 6 meses de mama. O resto tudo são algumas aulas dentro da cadeira de ginecologia e obstetrícia. Você não consegue sensibilizar um médico com poucas aulas dentro de uma cadeira. Impossível. Então, um clínico foi capaz de encaminhar para o urologista. Eu vi o papel. Eu tenho uma fotografia, questões aí de YouTube, tem coisa que não dá para a gente mostrar muito, mas eu tenho uma fotografia de um homem que tratou 1 ano com um dermatologista. Era um câncer que estava fagocitando a mama dele. Ele praticamente perdeu a mama toda tratando com pomada durante 1 ano no ambulatório. Então, cara, o desconhecer está dentro da faculdade de medicina também. É um trabalho grande que a gente tem, sabe? Eu lembro que você falou cadeira de ginecologia e tudo. A gente fez, na época da Hospital Santa Casa, a gente tinha uma aula que eu achava muito interessante. Você, de sensibilidade, de pegar uma bolsa fechada e você palpar aquela bolsa e sentir o que tinha dentro. E eram coisas, e a gente até na época trazia, e ficou um pouco. E depois, quando se fez a ginecologia... Mas é pouco, É pouco, Conceição. Pouco. Se você tem uma doença que mata 66 mil pessoas, você tinha que ter 6 meses, cara. Cardiologia você faz 6 meses, dermatologia você faz 6 meses, mama você tem umas aulas dentro da ginecologia. Exato. Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada, enfim. Mas isso aí nós não vamos conseguir consertar que seu médico... próstata também, não, eu acho que acaba próstata, exatamente, dentro da Dentro da urologia, exatamente. São algumas aulas dentro da urologia. A gente teria que mexer no MEC, isso aí o MEC que tem que resolver. Mas eu gosto de pontuar que, pelo menos, né, é uma coisa que é verdadeira. Bom, tem alguma pergunta aí, não? Não, eu queria só parabenizar a Regina. Eu tenho certeza que a sua fala ajudou muitas pessoas. Essa live vai ficar no ar. Eu vou continuar a fazer a divulgação dela, porque a sua fala encoraja as mulheres. E é como Tereza falou, essa frase é belíssima. Vai com medo, mas vai. Nossa, queria adorei. complementar essa iniciativa do medo,
e, assim, dar continuidade a essa primeira iniciativa, porque fazer a mamografia eu acho que são vários medos a ser superados, e a doutora Tereza sabe, eu também tenho essa experiência na unidade que eu trabalho. As mulheres, às vezes, fazem o exame e não vão buscar o resultado. Não vão, né? Sim. Quando vão buscar o resultado, bota o envelope na gaveta e nem abre. Né? Não leva para o médico. Tá? Quer dizer, quando lembra que o envelope está na gaveta, preciso marcar a médica, e isso tudo vai postergando esse achado, né? Porque o que foi falado aí também, né? Pô, quem procura acha, e é para achar mesmo, é para achar o que tem que ser achado, né? Ou se não achar nada, está achando uma grande felicidade, que também é um belíssimo achado, né? Se der um exame sem problema nenhum, puxa vida, é um achado e tanto, né? Isso que perpassa mesmo, né, na cabeça da gente. Né? Eu não me excluo, eu acho que a gente está falando de gente, né? Muito além da mama. Então, eu escuto muito isso também. E a gente fica realmente, só que assim, a gente tem toda uma linguagem técnica que é necessária, mas quando chega ali na hora H, sabe, a gente precisa de um apoio. Vou fazer sim, estou morrendo de medo, mas vou fazer. Né? Isso faz parte do nosso imaginário mesmo, né? Até de enfrentamento mesmo. Então, é para a gente pensar nisso, tá? O papel da psicologia. Você citou aí uma escritora que eu já li umas 5 vezes foi uma indicação na faculdade, já li, tem um livro até hoje, que é sobre a morte e o morrer, da Elizabeth, né? Elizabeth já teve um outro livro dela também. E assim, eu gostaria que você falasse mais, assim, desenvolvesse mais daqueles 5 estágios que ela coloca, né, do enfrentamento a uma notícia qualquer, de um evento nas nossas vidas, que é o da negação, da raiva, da barganha, né, da depressão e, finalmente, da aceitação, do enfrentamento e da solução daquela questão, daquela problemática toda que está acontecendo na nossa vida. Se essas fases, queria que você desenvolvesse se essas fases são assim, se elas podem ser puladas, né? Ou se elas podem... Quanto tempo a gente ficaria em cada fase? O que a gente poderia fazer para... Não tem, Márcia, não tem. O que ela queria desenvolver mais esse processo. Tá. À medida que ela ia acompanhando os pacientes, né, ela percebeu que emergiam esses pensamentos, essas expressões, esses sentimentos. Só que o que a gente, ao longo do tempo que a gente vem percebendo, não tem uma linha, sabe? O ser humano não é linear assim, todo certinho, primeiro a negação, depois a raiva, depois a depressão, depois a aceitação. Não, a gente percebe, dependendo da pessoa, isso oscila. Tem hora que a pessoa fica com raiva, então tem hora que a pessoa começa a entrar no estágio de negação, eu não aceito, eu não quero fazer, como é que pode estar acontecendo comigo? Às vezes, a mulher passa por todo o tratamento, ela entra numa fase só, por incrível que pareça, aceitação. Vou fazer, vou barganhar, vou ver, tal. Aí, lá no final, depois que ela já passou por todo esse processo, ela entra no estágio da raiva, sabe? Então, não tem essa coisa linear. Ela percebeu que isso acontece com as pessoas, mas não é linear. Então, há momentos em que que a pessoa desenvolve, né, a raiva, há momentos que ela entra no estágio de negação, há momentos que ela entra no estágio de aceitação. Assim, por exemplo, acabei de pegar o diagnóstico, eu vou lutar, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou me instrumentalizar, vou me fortalecer e vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Aí ela vai sentir a raiva só depois. Né? Então, esses estágios, eles oscilam, tá? Cada um reage de uma forma, como a depressão. Uns entram em depressão logo no começo, outros depois de passar por todo o processo, outros durante o processo, né? A mulher, por exemplo, tem muita questão com o cabelo, né? Na questão da quimioterapia, como é que vai ficar meu cabelo. Então, assim, isso não é linear. O que a gente percebe é que isso não acontece de uma forma formatadinha. A gente queria muito que fosse assim, né? Mas é que a Rosa foi bem didática. Mas isso muda de pessoa para pessoa, de forma de enfrentamento. Então, o que a gente percebe é isso. E aí, eu já atendi pessoas assim, por exemplo, com a negação lá no começo logo, e às vezes vem desenvolver a raiva só no final, né? E ainda tem a questão
da não aceitação, não aceito, mas faz o tratamento, aí chega lá, depois que terminou tudo, nossa, agora é como se ela relaxasse assim, nossa, agora eu entendi, sabe? Agora eu tô mais confusa. Então, não é assim redondinho desta forma. Ela colocou de uma forma bem didática, mas nós estamos falando de ser humano, gente. Nós estamos falando além da mama. Então, não é aquela coisa só assim certinha, toda protocolada. Essa coisa vai oscilar, isso depende muito. E tem questões da família, né? Tudo é um universo muito amplo, né? Mas é mais ou menos isso para a gente entender, tá? Isso depende de cada um. A Tereza, só um instante, Márcia. Tereza, está me ouvindo? Tereza, está muda? Tereza, está sem som. Foi. Foi. Vale lembrar que você consegue aplicar essa escala da Elizabeth Kluber-Ross em paciente começando com Alzheimer, demência também. Ela encaixa direitinho. É importante a gente falar doenças dessa mais questão, graves. desse enfrentamento. Ela fez isso para doença grave, na verdade, não foi especificamente para câncer. Terminar, paciente para doença cuidado grave. paliativo, inclusive. Ela é psiquiatra. Não, mas eu acho interessante a gente colocar que, além dessa linearidade, tem a questão do nosso enfrentamento aos nossos medos, entendeu? O nosso direito a ter raiva, o nosso saber que é da natureza humana sentir medo, sentir raiva, entendeu? Se sentir culpada, achar que é um castigo, achar que é alguma coisa que a gente fez para merecer alguma coisa assim. Então, a gente colocar essas questões, porque eu acho que superar esse primeiro impacto de um diagnóstico e começar a fazer esse movimento para buscar ajuda e pessoas, né, para ajudar nesse enfrentamento aí do que a gente vai passar, a gente vencer primeiro essas vergonhas, esses medos, essa questão de essa culpa, né? Tudo isso é que é interessante a gente trabalhar e fazer as pessoas entenderem que vamos dizer assim, é da natureza humana, é para você sentir raiva sim, é para você se questionar. A Regina já falou. Márcia, peraí. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, só um instantinho. Um corte aqui, porque ele está meio se repetindo. Eu pegar esse link teu, que você colocou, importante, dos sentimentos, das reações, que a Regina traz aí, e eu quero levar isso a Tereza, que pega a pessoa que é a Má, né? Leva o diagnóstico, mostra o tratamento, mostra a verdade como vai ser no e cru de primeiro momento. Os sentimentos que chegam até ela, com a percepção. O que você pode falar sobre isso, Tereza? Você tem essa experiência? Quando eu dou o diagnóstico. Não é só linear um tratamento. Você vai fazer isso, vai operar, vai tomar isso. Mas tem um pouco além, não é isso? Tem. Sempre vai ter que ter. Eu chamo isso de gerenciar o tratamento, né? Porque quando chega um diagnóstico, você tem que saber o que é melhor para aquele câncer ali. Se é quimioterapia, se é cirurgia. Então, isso é um gerenciamento que é feito do tratamento da doença. Cara, a emoção não tem nem como você evitar. Né? E essa história que a Regina está falando, às vezes a gente tem problemas sérios no consultório. Eu falo assim para o pessoal, gente, eu nunca vou me acostumar. Por exemplo, eu tenho táticas que eu desenvolvi para a minha sobrevivência. Resultado de exame que chega final de semana, eu guardo para mim e só dou na segunda. Porque o que vai adiantar você, a Joaninha, saber que tem um diagnóstico de positivo na véspera de feriado? Está tudo fechado. O que vai adiantar você saber que deu positivo para maligno 20 de dezembro, se tem recesso de Natal? Não vai adiantar nada, eu vou estragar o seu Natal, o seu Ano Novo, e não vou poder evoluir com o seu tratamento. Em nada, sabe? E a gente sempre se surpreende. Eu ainda falo assim, gente, graças a Deus, que dar diagnóstico maligno ainda me incomoda. Só que a gente tem que dar, né? Porque vocês sabem disso tão bem quanto eu. Tem que dar, cara. Você veste lá o seu... Ontem a gente conversou sobre isso aqui numa live, não lembro qual. Você veste o personagem do jaleco e vai. Exato. É para ir, como diz Regina, está com medo, mas vai. E a gente também. Veste o jaleco e vai, né? Você bota, e a gente sensibiliza. Veste sua melhor roupa, seu melhor sorriso. Não fique dando aulas para o paciente, porque existe uma coisa... Não, existe a amnésia. Isso é comprovado cientificamente.
Após o diagnóstico de maligno, a paciente ela tem um apagão de em torno de 15 minutos. Isso é uma coisa que é cientificamente provado. Ela tem uma amnésia temporária ali naquele momento. Então, ou ela vai com acompanhante, você não adianta dar uma grande aula, porque ela vai chegar no corredor do elevador, não vai lembrar o que você falou. Você tem que dar ali um mínimo, porque o paciente te vira assim, mas é maligno, mas é câncer? O pessoal da Dama passa por isso comigo, porque eu dou diagnóstico lá na Malu Sampaio com a psicóloga a Tiracolo, porque eu sou chique, né? Eu aviso para elas, já hoje tem 2 diagnósticos, aí elas vão junto comigo para dentro da sala. Aí eu falo, olha, seu resultado chegou, não está bom, deu positivo para maligno, estou aqui para te ajudar, pode contar comigo. Mas, doutor, é câncer? Eu falei, deu positivo para maligno. Mas é câncer? A Regina vê isso, Tatiana vê isso, Paula vê isso. Sabe, como se a pessoa não. Como se você não estivesse ali, Conceição. Não caiu. E eu confesso a você. Não. E a minha toda convivência. Notícia é muito ruim, você não, mas olha só, a minha convivência, e nisso eu levo vantagem, a minha convivência muito próxima de ter psicóloga dentro da sala, uma coisa que eu não tenho no meu consultório. Mas eu tenho lá na Policlínica, essa minha convivência me fez ficar alerta em relação a isso. Eu falo que é positivo, eu falo que é maligno, eu falo que é carcinoma, mas mesmo assim, mas é maligno? É um carcinoma maligno ou benigno? Isso independente da escolaridade. Independente da escolaridade. Sabe, eu acho que essa fase não tem na Elizabeth. A Klumber-Ross, ela pulou essa fase, que eu não sei o nome disso. Não sei. Aí a psicóloga, eu levanto da cadeira, vou lá para fora, elas entram em ação e falam tudo de novo nessa voz mansa que elas têm. Porque é muito difícil, mas eu agradeço a Deus por eu ainda ficar incomodada, sabe, Conceição? Claro. Eu fico incomodada, eu trago para casa, eu sei que eu estou errada, elas vão brigar comigo, trago para casa, às vezes eu ligo para elas de noite para dividir o caso. Ontem nós fizemos um evento com o pessoal da Oncoclínica. É um evento aberto pelo Zoom. O depoimento de uma paciente dizendo que finalmente ela tinha achado alguém. Não, como é que foi que ela falou? Ela achava que na face da Terra ninguém iria entender ela. Ela ouviu a fala da psicóloga, da nossa outra psicóloga. Então, ela disse que finalmente tinha achado alguém para entender o que ela estava sentindo depois do diagnóstico. E eu achei que eu já tivesse feito tudo por ela. Eu estou olhando aqui para ver se eu acho muito rapidamente. Foi uma coisa, eu falei, meu Deus, aí você fica se perguntando assim, cara, errei, onde é que eu errei? Né? Porque se você não carregar uma culpinha, não está bom, né? Você tem que ter uma culpinha. Para poder o negócio ficar bom, tem que ter uma culpa qualquer. Mas ela falou um negócio ontem, eu não vou conseguir achar, mas eu acho, enquanto vocês falam aí, que foi uma fala assim, muito pungente para mim em relação ao que a psicologia pode, se alguém da Dama achar, fala para mim, por favor, coloca aqui, porque eu não estou achando e eu queria muito ler. Eu queria muito ler o que ela falou ontem. Alguém me ajude aqui, por favor, gente. Mas sabe, Conceição, então eu acho que enquanto a gente se importar, estou falando Conceição, mas é inerente a todo mundo, é a saúde, a nossa saúde. Enquanto a gente se importar, enquanto incomodar a gente, tá bom, está valendo a pena. Tá bom. Está valendo a pena, de verdade. Olha, achei, ela falou assim, pela primeira vez desde o meu diagnóstico, chorei ao ouvir a Tatiana, porque eu jurava que não haveria ninguém na face da Terra que entenderia o que se passava internamente comigo. Pensa bem, ninguém na face da Terra. E essa fala mansa delas acalma o coração. Que você se sente sozinha, isolada. Está melhor, né? Pois é, isolada, como é que é? Como é que é negócio que mora junto e está isolado? Como é que fala? Ai, meu Deus. Não tem um negócio que você... Tem alguma coisa. Porque, olha só, é um tumor. De repente, você é uma mulher, você tem uma vida, de repente você é um tumor. E aí todo mundo vai em cima do tumor. Verdade. É isso, mulher não mulher não se resume a uma doença, mulher não é um par de mamas, a mulher é o todo. Exato. A mulher é o todo. Então, aí fica assim, você vai fazer isso, vai botar uma mama no lugar, mas eu não quero ser uma prótese, eu quero... A gente fala, eu tinha um colega de trabalho que ele falava muito assim, por que a gente está aqui conversando sobre isso? Né? Para você não se tornar só um número.
né? Um número, uma estatística. A gente está falando do humano. Então, quando a Márcia coloca isso, esses estágios, enfim, assim, a gente desenvolveu técnicas até para dar notícia, sabe? Para acolher. É um momento em que a gente percebe que aquela pessoa que pegou aquele diagnóstico e tira o chão e tira mesmo, né? Ela só precisa ser acolhida. E o que é bom? O que a gente está fazendo aqui? Exatamente para dizer isso. Olha, a gente está trabalhando uma questão preventiva, né? Para que não ache, enfim, para você se prevenir. Mas se achou e se tem, ok, vamos lá, vamos trabalhar com isso. Você vai ser acolhida. Todos esses processos, a gente coloca assim, são normais, e eles acontecem porque somos humanos, sabe? É uma questão de enfrentamento. Mas o que eu posso dizer, e às vezes a gente não diz nada, sabe? A gente só acolhe. Verdade. Conceição, sabe? Só acolhe. Eu atingi esse perguntas no chat. Mas deixa eu só fazer um comentário dessa nossa vibe filosófica. Uma moça veio para Retorno e eu operei ela há alguns anos. Alguns anos, tem 6 anos, graças a Deus, ela era jovem. A única coisa que ela me perguntou, quando eu estava preparando ela para a cirurgia, um tumor maligno, ela ia fazer uma mastectomia com reconstrução, ela virou-se para mim e falou assim, eu vou poder segurar minha filha no colo? Porque está perto do aniversário dela. Menina, eu vim com aquilo para casa. Gente, aquilo ficou me remoendo, sabe? Eu sempre dou o meu melhor, mas eu me senti na obrigação de dar o meu melhor mais um, porque ela tinha que segurar a filha no colo para o aniversário de 2 anos da bichinha. A garotinha agora está com 7 ou 8, está uma mocinha já. Aí, toda vez que ela vai ao consultório, que ela me dá boa tarde, a primeira coisa que eu lembro é que ela queria colocar a filha no colo. Porque depois do diagnóstico, vocês falaram aí que a mulher é o todo, né? Não é só o nódulo, não é só o tumor. Realmente, nessa mulher específica, ela só queria dar o colo para a filha, ela não estava preocupada com cirurgia, com o que eu ia fazer com ela. A preocupação dela era o quê? Dar o colo para a filha no dia do estar ali. Cara, é muito, entendeu, Márcia? É muita coisa, cara, é muita coisa. Não é só um tumor, não é só um par de mama, não, gente, é o todo. É o colo que você quer dar para o filho. É o casamento do filho que você quer ir. Não tem essas coisas? Mas meu filho vai casar, eu preciso ir, calma, eu faço um curativo maneiro, você vai no casamento. Há pouco tempo eu tive uma assim, fica tranquila, eu vou fazer um curativo pequenininho, você vai curtir o casamento do seu filho. Pode ficar tranquila, pode confiar. Porque às vezes não é isso, ela não está preocupada com o tumor, o que vai dar, o que o patologista vai falar, ela só quer ir no casamento do filho, só quer botar o filho no colo. Exato. Ela quer viver aquilo que deu mais valor a cada momento da vida, exatamente. Da família e tudo. É bem porque ela sabe que tem alguma coisa limite, mas ela quer viver aquilo. Tem duas perguntas ali no chat. Tem pergunta? Eu não vi, Aqui o chat da gente do lado. Eu não estou vendo, vocês estão, está vendo? Rudá, está vendo aí? Rudá, ajuda aí que eles não estão vendo. Como? Ó, esse aqui, ó. Lê essa. Está vendo agora? Eu acho que Regina já respondeu. Como a saúde mental pode ajudar nesse momento trabalhando a autoestima. Eu acho que já foi outra. Agora tem outra. Carmen Lúcia, qual médico procurar quando tem câncer de pele por parte do pai e como saber se você tem? Não ficou claro, né? Bom, médico que você vai procurar quando você tem câncer de pele é um oncologista. Quer dizer, se você já sabe que você tem câncer de pele, porque você fez uma biópsia, você já está com um médico. E esse médico que está com você vai te encaminhar para outro, dependendo do tipo de câncer de pele. Tem câncer de pele que você tira a lesão, está tudo ok. Tem câncer de pele que você vai ter que ir para o oncologista, que é o caso do melanoma. Aí eu não sei. A pergunta também está solta. A pergunta está solta. Perguntou para você, para a Carmen Lúcia, né? Mas está solta a pergunta. Tem outra, ó. Depois da retirada de linfonodo, isso. Pode. A depilação de uma mulher que opera câncer de mama, ela pode ser feita com qualquer coisa menos de lâmina de barbear, menos gilete. Qualquer coisa, menos gilete. Usar desodorante à vontade, nenhum problema. Agora, se essa mulher que mexeu na axila fizer radioterapia, por um acaso, ela não vai precisar depilar
não vai precisar usar desodorante, porque a radioterapia anula a glândula sudorípara, ela anula a glândula do suor, a mulher não tem mais suor na axila que faz radioterapia. Vai Nem ter nasce muita pelo. gente querer fazer radioterapia para tirar... Ah, pelo amor de Deus. E não nasce pelo também, não. Não, Ai, só não, você que vocês é só eu para vir com esse pensamento aqui. Não, mas povo, cara. Bom, vamos lá. Tem Valézia. muita pergunta. Tem muitas mais perguntas? pergunta? Acho que não. Tem muitas perguntas, Rodar, não. mais alguma, Rodar? Eu tinha visto essas. É, Eu tenho uma pergunta. Você? Tem a que a senhora realizou mesmo, Conceição, no chat aqui privado. Você perguntou o que o câncer de mama quer mostrar à mulher. Uma pergunta quase eu filosófica. fiz, Né? eu É fiz. muito. É para Regina, viu, Rudá? Não é para mim, não. Sei lá, cara. Eu acho que qualquer doença quer mostrar para a gente a nossa finitude, Conceição. Eu acho isso. Pois Mas é. eu não sei falar bonito, mas eu acho que é para mostrar. Olha só, vou te mostrar. Você é finito. Alô, você é Que finito. a gente está vivo, que a gente é humano. Você é finito. Não, você é finito, cara. Finito. Vivo você está. É a única Vivo você tá. certeza. A situação clara, mas vou te dar um toque de que você é finito. Uhum. Qualquer doença mostra a sua finitude. Exatamente isso. Qualquer uma. Mostra. Dependendo da gravidade, mostra mais rápido. E te mostra Mais também, te fazer a pergunta, o que eu estou fazendo da minha vida? Bem isso mesmo. Não, sabe o que, Conceição? Todas elas, isso é mais da Regina até do que meu, mas todas elas mudam a vida. Eu tenho história de paciente que chegou do hospital. Essa moça não vai mais na dama, mas ela chegou do hospital, arrumou as malas do parceiro, botou na sala. Quando ele chegou do trabalho, as malas dele estavam prontas. Ela vinha de uma relação abusiva que ela não tinha coragem de fazer nada. O câncer, a cirurgia, fez ela acordar para a vida. Engraçado isso, não é interessante isso? A gente tem muita história dessa. Ela botou as malinhas e ele foi embora. Falei, e aí? E ela tinha uma situação até boa. Doutora, nada, nunca vou esquecer isso. Aprendi a fazer matelacê na televisão no meu pós-operatório e agora eu virei artesã. Estou me sustentando com matelacê. Tá? Porque se você consegue superar a doença, passar por ela, você consegue qualquer coisa. Tem que rever valores da vida. Quando você passa por situações desse tipo, extremas, né? Extremas. Situações extremas. Você, de repente, descobre que você pode qualquer coisa. Assim. A gente assiste muito, a gente percebe muito isso. Né? E aí, assim, primeiro que a gente também percebe ao longo do processo, geralmente a pessoa, eu não vou nem só falar da mulher, mas quando aquela pessoa entra num momento de enfrentamento, né, de algo muito grave na vida, muito grave, ela começa a pensar da forma assim, peraí, o que eu estou fazendo, né? O que eu posso mudar? Como a minha vida está vindo desse jeito? E aí não é do de repente, gente. Muda, sabe? As mulheres que a gente atende, que tiveram câncer, que passaram pela história do câncer, elas mudam. Inclusive, o que acontece nessa questão da finitude é assim, sabe? Para todos os meus pacientes eu falo isso. Eu acredito que as outras também. É um dia de cada vez. Nós vivemos num momento, num sistema, em que a gente até se atropela. Quando elas falam assim, eu tenho 3 filhos para cuidar, eu não tenho tempo nem sequer de me olhar, de pentear o cabelo, né? Um exemplo. E aí, quando ela se vê diante de um processo como esse, de um adoecimento, ela começa a se perguntar, peraí, mas os filhos antes que dependiam tanto, ou A ou B, ou família, enfim, né? De mim, peraí, como é que é isso? Sabe? O que está acontecendo? Como é que eu vou enfrentar isso? E aí elas começam a mudar. E aí, antes eu não tinha tempo para isso. Olha, doutora, antes eu não tinha tempo para isso. Antes eu não fazia isso. E agora eu faço. Né? Então, quando a gente se vê diante dessas situações, a gente repensa a nossa existência. Porque é isso mesmo. É repensar a existência. E, peraí, não é fim, sabe? Não acabou. A mulher ainda passa por esse processo que a gente chama de reabilitar, de voltar para o convívio social, de voltar, às vezes,
Poxa, eu vou fazer agora uma coisa que eu nunca pude fazer na minha vida. Agora eu vou fazer. Porque antes, o processo todo era o cuidar do outro. Em algum momento, ela precisou olhar para ela. Né? Então, isso faz a mulher repensar, isso faz o ser humano repensar. Todos nós vamos repensando, quando a gente está numa situação de enfrentamento muito grande, olha aí a pandemia, né? Faz a gente repensar a nossa existência, isso acontece. E o que eu vejo de positivo, aí a gente olha assim, peraí, mas poxa, vamos olhar ao lado, vamos ver a coisa positiva, peraí. O que eu posso fazer daqui para frente? Eu perdi aqui, mas o que eu ganhei? E aí a gente aprende e reaprende, porque a vida é assim, a gente vai reaprendendo. Então, a mensagem, gente, é sempre essa, sabe? Eu vou reaprender, né? Aquilo que antes eu não sabia como olhar, eu agora estou olhando diferente. E aí sim o processo da culpa, sabe? As coisas, a gente vai meio que limpando, né? A gente vai cuidando das feridas. Eu uso muito essa expressão, vai cuidando daquilo que feriu, a gente vai cuidando, e a ferida vai se fechando. E você vai se abrindo para outro universo. Não é? A gente faz isso, sim. A gente ajuda a pensar, não sei o que faz. Né? Elas é que nos ensinam muito, eu tenho a dizer. Isso, com todos os meus pacientes me ensinam muito, sabe? Inclusive, não só com câncer, mas em doenças graves. Né? Peraí, é fim, é ponto final? Se eu achasse que era um ponto final, eu não estava aqui, conversando com vocês. Né? Então, assim, é sempre essa capacidade mesmo, olha, de resiliência, como é que a gente lida com isso, às vezes está difícil aqui, mas a gente aprende ali, pega mais um pouquinho, e aí a gente vai ressignificando a nossa vida. Todos os dias, nós comemoramos todos os aniversários, né, Tereza? Todos, inclusive eu não era nem acostumada com festa, acostumei. Porque, assim, como é importante você passa a valorizar cada dia na sua vida. Gente, todo dia a gente tem isso aqui, ó. O que é isso aqui? Uma folha em branco. O que está escrito aqui? Não dá para ler nada, né? Acho que nada, né? Nada. Essa é a sua vida hoje. Ai, Regina, você mas pode essa hora escrever um novo capítulo da sua vida. Ah, tá. Mas já são quase 4 horas, eu não escrevi nada ainda. Vou escrever rápido, Regina, já são quase 4 horas. Dá tempo. Fala nisso, está falando em hora, né? Eu, infelizmente, tenho um compromisso agora às 4 horas. Nós vamos ter papo, que... Márcia, eu tenho uma... Não, Tereza, a gente estava pensando que era o nosso limite aqui. O nosso limite. Está muito gostoso essa reunião, foi muito bom, a gente pode se encontrar mais, fazer lives. Né? E foi uma coisa importante que eu aprendi aqui também, que a gente sempre pensa, ficou bem claro, a gente fala da pessoa com diagnóstico, da mulher com câncer de mama, mas a gente está vendo também o olhar, o profissional, como se sente também. Então, a doença não é só da pessoa, é de todos, né? É de quem está tratando. Quem cuida. Quem cuida tem que ser cuidado. E aí nós vamos agradecer. Esse eu quero que vocês se despeçam. A Márcia assume agora, tá? E eu agradeço a todos. Márcia assume para eles darem uma despedida, ok? Temos compromisso. Obrigada. Não, olha só, eu só quero agradecer mesmo. É sempre um prazer estar com vocês, é uma honra ser convidada, é um prazer muito grande estar com vocês, com Conceição, com Márcia. Obrigada por ter pedido uma psicóloga também esse ano, foi uma ideia genial. Já estou vendo a roda de conversa do ano que vem, já estou aqui elaborando. Vai ser muito boa. Já vamos fazer o convite à Regina para o ano que vem. Também agradeço. Estou vendo aqui. A Tereza já é nossa companheira. Eu sou parceira, eu estou vendo a roda com a Regina. Isso, é muito importante a gente falar dos nossos sentimentos, né, das nossas emoções, do que a gente está sentindo. É muito. Você colocou, né, Tereza, essa importância que você está dando ao profissional de psicologia quando você dá o diagnóstico. Isso aí é um privilégio a gente ter na rede SUS. Né? Vamos agora falar do nosso trabalho, das nossas, o que a gente escuta, o que a gente acolhe,
né? E isso para as pacientes é muito importante para quem nos procura saber que tem profissionais, nós temos profissionais para ouvir. Estava conversando com Regina, a nossa unidade tem ambulatório de saúde mental, nós temos, acho que nós temos 8 psicólogos, né, Conceição? Temos 2 psiquiatras, acho que a gente está... Todas as situações de limites, nessa pandemia, eles são chamados, né, Márcia? Bem, situações limites, diagnóstico, nós temos testes rápidos para HIV. Como é importante essa coisa da escuta, né? Eu fiquei assim, mais calada aqui, porque eu acho que a gente aprende muito. Esse papel em branco que você colocou também me causou estranheza, né, Teresa? Pô, 4 horas da tarde, cara. Quer me quebrar, né? Quer me quebrar. A minha água já acabou. Tudo bem. Obrigada. Também tenho. Vou começar a escrever agora. Todo dia a gente está reescrevendo nossa vida, ou apagando, ou amassando, jogando fora, pegando outra folha, escrevendo de novo, né? Porque isso tudo é um processo. Então, e o mais importante é realmente a gente entender esse processo aí da finitude e saber que entre o ponto que a gente nasce e o ponto que a gente não vai mais estar aqui é uma eterna, assim... um ponto de interrogação, é uma eterna folha em branco que a gente vai escrevendo dia a dia e aprendendo. Né? Foi muito gostoso. Obrigada, Tereza. Obrigada, Regina. Conceição, obrigada a você, gente. Rudá, muito obrigada, Rudá. Regina, olha, então eu agradeço a vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, agradeço a Márcia. E vou dizer uma coisa. Estou há 16 anos com a Márcia na Policlínica. Ela sempre me surpreende e, né, no primeiro momento, ela falou assim, eu não vou conseguir entrar e participar. Isso é amor antigo, E ela entrou... Não doeu nada, viu? Não doeu nada. Foi puro prazer. Com vários pontos importantes, né, para a Márcia psicóloga. E a gente vê que, e dentro do trabalho da Policlínica, que a Tereza conhece, a Regina, não sei se já esteve lá, mas pode conhecer. Não conheço. E podemos, assim que for possível, né? E a gente vê dentro do Malu Sampaio, tudo, a gente vê uma coisa importante que nós temos dentro do SUS, é essa tranquilidade também, e dentro da Dama. E eu fiz uma pergunta, Tereza, para que passamos aqui um pouco em branco, as pessoas que estão vendo o Vic, como eles acessam a Dama, aqueles que não... Qual a forma da pessoa? Isso é importante, senão passou. A Dama funciona na Rua Visconde... Na verdade, a Dama funciona no antigo Pão Araribóia, no edifício Araribóia, Visconde Uruguai, 531, 10º andar. É de graça, não tem que pagar nada. A gente ainda não está com reunião presencial, mas são reuniões presenciais toda quarta-feira, de 7 a meio-dia. Então, no caso, como não está presencial, alguma mulher... Acha, gente... Não, mas a gente está... Olha, hoje 2 mulheres novas entraram. Nós temos um grupo de WhatsApp com 148 pessoas. Exatamente, para entrar nesse Acha, WhatsApp. gente, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem aquele negócio que é contato na link. Como é que é? Link na bio. Link na bio, já está no Facebook e no Instagram. E vamos reforçar, já está aqui escrito também, Visconde Uruguai, 531. Ou alguém pode colocar aí o celular da Dama também, se quiser, quem tiver no comentário, colocar o celular da Dama, que a pessoa manda esse celular, o celular do WhatsApp. A gente está com reuniões, estamos com reuniões ainda, né, pelo Zoom, a gente continua nós começamos a fazer teste de reunião presencial a cada 15 dias. Até para acostumar, e também para dar tempo delas. Exatamente, para dar tempo delas fazerem reforço, né? A maioria já está conseguindo fazer o reforço, então não precisa ter pressa. Esperei até agora, né? Por que eu vou correr agora? E funciona bem, gente. Isso aí, muito obrigada, não vou prender a Tereza. Gente. Eu preciso realmente. Eu também tenho compromisso, todos nós temos. Muito obrigada, e agradeço a Secretaria, a Prefeitura Municipal, a Fundação Municipal de Saúde, a Secretaria de Saúde, a Assessoria de Comunicação, a equipe da Policlínica Guilherme Marti, coordenação de programa, Márcia, Wagner, Jane, a equipe da administrativa, a enfermagem, a equipe Saúde da Mulher, tá? Há uma mastologista presente, que é o Renato, está com a gente agora.
é a pré-natal da Mônica, e agradeço a todos os participantes que estão no nosso apoio. E teremos o Novembro Azul mais para adiante, e vocês podem estar convidadas para o Novembro Azul, porque o homem... Na área. Se quiser, eu tenho uma aula pronta de câncer de mama masculino. Pois é, está pronta a aula, A aula de 20 minutinhos. Boa tarde. Beijo, tchau, Conceição. Tchau, Márcia.